Fala galera, tá começando mais um Falador aqui. E galera, vamos falar dos nossos patrocinadores, porque hoje eu tô aqui ó com pressa porque temos uma convidada sensacional pra gente conversar. Então temos que falar da Supremo Fit que trouxe pra nós hoje. A gente vai provar esse lindo lançamento. Rapaz, o cheiro tá bom, o trem parece ser bom e nós vamos descobrir. É lançamento, vamos experimentar aqui em primeira mão. O Supremo Fit tá querendo entrar no mundo fitness, mas não tá querendo largar os docinhos, os salgadinhos. Supremo Fitness, ela veio para salvar a sua vida. Assim como eu, gordinho, que adoro um chocolatinho, adoro uma sobremesa, a Supremo Fit faz sem açúcar, com pouca caloria, para você poder degustar do que há de melhor da vida. Então, Supremo Fit para você. É aquela pessoa que tá pensando em mudar o sorriso, chegando o final de ano e já não confia tanto nos seus dentes, para na virada do ano de repente morder alguma coisa e ficar banguelo. Meu amigo, Clínica Nogueira vai salvar a sua vida, porque eles estão com condições de pagamento especiais agora para o final de ano, para que você possa entrar na virada de ano já top, fera, com aquele sorriso para encantar todo mundo. Sorriso é cartão de visita, então pelo amor de Deus, cuida da sua boca, vai lá, passa na Clínica Nogueira, avaliação gratuita. Então você pode passar, ver o que está acontecendo, monta o orçamento sem compromisso com a Clínica Nogueira. E também temos a Criartes, que cuida de todos os nossos personalizados. Pessoal, o talento da Criartes é impressionante. Vale muito a pena você conferir. E hoje nós estamos aqui novamente com o Ricardo, esse homem lindo, maravilhoso. Eu já Ele é. falei, Meu propaganda amigo. enganosa não As pessoas não te pode. vê, elas precisam imaginar como você é, cara. Na É, cabeça delas, você tem 2 metros de altura, olhos nossa, verdes, um peito de gladiador. Então, assim, deixa as pessoas acharem que você é lindo, maravilhoso. nossa, fiquei Ricardo, feliz, hein? nós temos uma convidada, meu amigo, que eu vou falar pra você. É impressionante. É uma das maiores referências em advocacia aqui na região e ela vem pra falar de uma coisa mais humana, cara. A gente vai falar também de empreendedorismo. Eu tô animado porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu tento ser empreendedor, mas eu tenho muita dificuldade de ser empreendedor, porque o Brasil é difícil, cara, ser empreendedor. É muita lei, é muito imposto, é muita coisa e eu vou falar, cara, eu até hoje não entendi como que faz o gerenciamento de tudo. É por isso que a gente trouxe essa pessoa sensacional que vai dar uma luz no fim do túnel pra nós, Ricardo. O Com que você certeza. acha? Tá com umas perguntinhas aí pra fazer pra ela? Porque eu Cara, tô com uma lista aqui, não, eu cara. tô, eu tô, eu tô aqui pensando na minha cabeça que hoje vai desmistificar bastante coisa. Meu Deus, cara, tenho certeza disso. Então, com vocês, pessoal, Bruna, muito bem-vinda. Que privilégio Obrigada. recebê-la aqui. Se apresenta pra galera que não te conhece. Ai, muito obrigada pelo convite, Douglas. Eu sou advogada, especialista em direito empresarial e hoje atuo também com consultoria empresarial. Então, meu trabalho vai um pouquinho além do direito, um pouquinho além do jurídico. Eu consigo ajudar as empresas com tudo aquilo que é necessário para que ela tenha ordem, estrutura, organização e previsibilidade, para tentar fugir um pouco desse caos que você mencionou aí, de que tenta Meu Deus, empreender, realmente nosso país é complexo, então hoje a minha atuação muito. está voltada inteiramente aí para ajudar os empresários a estruturarem os seus negócios de maneira cada vez mais saudável e satisfatória e, obviamente, lucrativa, né? Eu acho maravilhoso o teu trabalho, porque, como eu te falei, né? É um trabalho muito árduo ser empresário, empreendedor no Brasil hoje. E ter a oportunidade de um profissional que trabalha conosco de forma humanizada, não só no âmbito jurídico, mas indo além disso, entregando mais, eu acho impressionante, eu acho muito bacana. Por isso que eu falei, poxa, eu preciso conversar com essa pessoa, porque, caraca, é algo diferente. E vou te falar, ser empreendedor hoje é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade. É muita coisa pra lembrar, é muita coisa pra cuidar, ter cuidados assim de contratos e tudo mais, e ter um profissional que você pode confiar e que ele tá mais preocupado com você, com teu bem-estar, é algo assim que é precioso. Eu digo que é ouro hoje. Com certeza. Uma grande dificuldade das empresas em abraçarem ali um parceiro jurídico, né, um advogado para chamar de seu, eu acho que é muito esse juridiquês. O advogado, ele não pode ficar muito no juridiquês quando ele quer transitar no universo dos negócios, né? Porque Sim, negócios são feitos de pessoas, empresas são feitas de pessoas. Então, o empresário, ele precisa que o advogado esteja ali, pegue na mão dele, caminhe lado a lado e fale a língua dele, né? Sobretudo, fale a língua dele, ajude ele a resolver um problema, a encontrar luz
E mais do que isso, que não venha para burocratizar as coisas, né? Porque a gente tem muito essa fama que o jurídico Sim, chega para jogar um balde de água gelada em cima muito. dos projetos, em cima das ideias dos empreendedores. E quando você faz essa conexão, né? Essa intersecção, na verdade, do humano, de entender um pouco sobre comportamento humano e aliar isso à parte técnica, jurídica mesmo, fica muito mais fácil de você transitar no universo jurídico, especialmente no direito empresarial. Eu achei muito legal quando você fala do juridiquês, porque assim, eu escrevo, eu produzo muito conteúdo, eu leio muito artigo científico, livros complexos, mas quando eu vou para a área jurídica para ler qualquer coisa, eu tenho uma dificuldade. E o que me simpatizou quando eu entrei nas suas redes sociais, a forma como você comunica. Porque eu olhei, eu Uhum. assisti, eu falei, eu entendi. E é uma coisa rara quando fala de jurídico. Eu fico Exato. tipo, o que que essa pessoa tá falando? Eu não entendo o vocabulário, os termos, e você consegue se comunicar dessa forma. Como foi que surgiu essa pegada de se comunicar de forma simples e objetiva? Olha, eu acho que foi um processo até, de certa forma, intuitivo, acredito eu, Douglas, porque desde a época da faculdade era algo que me incomodava um pouco, né? Eu tive o privilégio de estudar não, desculpa, em trabalhar em escritório de advocacia desde o meu primeiro ano. Caraca. Então, assim, eu estive muito imersa no universo do direito, atendendo clientes e tendo contato com empresas, né? O escritório onde eu atuava na época ele era especializado também em atender empresas, e eu percebi ali no dia a dia, na comunicação dos advogados. Eu ainda era estudante, mas dos advogados, às vezes a dificuldade que o cliente tinha de entender, e quando o cliente tem dificuldade de entender, fica mais difícil dele acatar aquela orientação, né? Porque o nosso país realmente ele é complexo quando se trata de legislação e de Sim, burocracia. Quando você fala para o empresário de uma forma excessivamente jurídica ou juridiquês, fica mais uhum, difícil ainda dele entender que, olha, eu sei, é chato, eu sei, vai complicar um pouco o seu negócio, eu sei, você vai gastar um pouco de tempo, um pouco de dinheiro, mas você precisa fazer. E a gente precisa fazer com que as pessoas abracem um pouco mais o direito. Tudo bem, eu sei que é difícil, mas é o jeito que é, então é assim que eu vou jogar. Quando você facilita um pouco essa comunicação, fica muito mais fácil da pessoa absorver isso. Então, eu acho que o momento dessa virada de chave para falar, olha, eu não quero ser o juridiquês ou juridiquês, ser a advogada do juridiquês, foi justamente dessa experiência muito nova, ainda na faculdade, de entender a dificuldade que as pessoas tinham de aderir à orientação jurídica porque não entendiam. E é uma coisa muito curiosa, assim, né? Porque eu me formei num tempo que era bonito o advogado ah, falar é? difícil. Porque quando você fala difícil, dá a entender que você tem o conhecimento, Sim, né? Eu acho isso até um pouco soberbo, assim, por parte do ser humano, porque, poxa, o que que é o seu conhecimento se você não é capaz de compartilhar ele, sim, né? Capaz das pessoas fazer as pessoas entenderem o que você está dizendo. E mais do que isso, né? Quando você ensina, como você disse, eu fico extremamente feliz, viu? Quando você uhum, fala que entra lá e entendeu o que eu estava dizendo, gosta da comunicação, é um feedback muito bom para mim. Porque quando você explica de uma forma que as pessoas entendem, você aprende mais ainda, você reforça mais ainda sim. esse conteúdo. Então, acho que essa virada de chave, querer fugir do juridiquês, foi dessa experiência lá atrás, de sentir essa necessidade e desses feedbacks como você me deu agora e de eu reforçar isso. Falei assim, não, não preciso falar difícil para as pessoas entenderem. Na verdade, para fazer valer o direito, eu preciso que as pessoas entendam o direito e se aproximem dele em vez de se afastar. Maravilhoso. Eu gosto muito dessa metodologia que você trouxe, né? Porque é a mesma coisa que eu busco pra mim. Eu às vezes erro o português de propósito, na fala e tudo mais, pra humanizar. Porque como eu trago a questão comportamental, neurociência, se eu começar a falar de artigo científico, termos técnicos, termos científicos, eu vou virar uma pessoa assim insuportável. Sendo que eu posso explicar as coisas de uma Exato. forma muito mais simples. Eu sempre brinco, eu fui professor de ética, eu sempre falava pros meus alunos, a aula é baseada em exemplos. Foda-se os livros. Vamos falar da Exato. vida do dia a dia. E eu me simpatizei muito por conta dessa metodologia, porque, como eu falei, eu entendo, é mais fácil compreender. Porque alguns advogados, eu vou ver o conteúdo e tudo mais, é como se eu estivesse assistindo Masterchef e o Jacan tentando explicar alguma coisa. Se não tem uma legenda ali embaixo, eu não entendo Impossível. bolúfias nenhuma, sabe? É. E eu gosto muito. E você fala um pouquinho de inteligência emocional nas suas redes sociais. Como que encaixa a inteligência emocional com o empreendedorismo? Porque cá pra nós, ser empreendedor às vezes não tem que ser desprovido um pouco dessa inteligência emocional, tem que ser um pouco sanguíneo, É. tudo mais. E como que você consegue equilibrar a inteligência emocional dentro do empreendedorismo? Porque na minha cabeça é um pouco complexo.
você precisa ser meio maluco, né, para ser Muito. empreendedor. Para começo de conversa. Onde que a inteligência emocional entra aí, Douglas? E aí você, como alguém também que tem muito conhecimento em comportamento humano, vai poder me dizer se isso faz sentido. A inteligência emocional, quando você olha para aspectos comportamentais da pessoa, você vai esbarrar diretamente na capacidade dela de regular as emoções, de autorregular as emoções, Sim. e pensar que a empresa ela é reflexo da pessoa que está dirigindo ela. Então, se você tem uma pessoa emocionalmente descontrolada, dificilmente você vai ter alguém que vai tomar boas decisões na hora de dirigir ali, de encaminhar os negócios dela, o empreendimento, a Muito. empresa dela, né? E o que às vezes é a falta de inteligência emocional? É a falta de autoconhecimento. Porque quando você sabe como você opera, né, como sua cabeça funciona, ou como determinado tipo de situação vai te afetar, fica muito mais fácil de você regular a sua emoção. E por mais que o empreendedorismo seja uma montanha russa de altos e baixos, de você nunca saber o dia de amanhã, às vezes você precisar colocar o pé e esperar que Deus te dê, né, dar o passo e esperar que Deus te dê o chão, minimamente você consegue sim ter uma ordem emocional, uma autorregulação, desde que você se conheça. Por quê? É muito importante isso que você disse, é mais sanguíneo, é mais faca na caveira, Sim. faz acontecer. Isso é importante, eu acho que é inerente a todo empreendedor, porque senão você trava muito, você não tem coragem para fazer nada, você não toma decisão. Só que chega um momento no negócio em que não pode ser só sanguíneo, em que não pode ser assim, só sai fazendo. Porque a gente tá falando de tempo, tá falando de dinheiro, que são duas coisas que empreendedor não pode perder. Exato. Então, quando você não consegue centrar um pouco, analisar, pensar, ter um pouco mais de calma, um pouco mais de estratégia nas decisões que você toma no seu negócio, a chance de você tomar decisões por impulso e decisões ruins que vão fazer com que você perca tempo, dinheiro, muitas vezes um sócio que é legal para você, para o seu negócio, ou alguém da sua equipe que é legal, Essa da entendeu? equipe é muito importante, porque eu vejo. Eu trabalho com diversas empresas diferentes, do treinamento, palestra, e muitas vezes eu vejo profissionais, excelentes empresas, excelentes proprietários de empresa, perdendo excelentes profissionais por conta de rompantes. Sabe aquela coisa dos 5 minutos que o cara acaba sendo um puta de um escroto por besteira, é por meta, é por comissão, é por de repente não saber dialogar. Tava um dia puto. Exatamente. E aí, olha só o prejuízo, porque vai para o Muito mercado achar, às vezes, um colaborador que vai ser tão caro. bom. É difícil. E, assim, às vezes, você vai até achar, mas vai te custar tempo, vai te custar dinheiro, vai te custar Muito. treinamento. Então, assim, muito embora você precise no empreendedorismo ter esse ímpeto, essa coisa até um pouco selvagem de, olha, sai da minha frente, que eu sou locomotiva, tô passando, vou fazer acontecer, hoje não tem nada, amanhã eu vou construir algo. É interessante, mas tem um ponto do negócio que acho que é a virada de chave que você sai de a pessoa, quem quer empreender, né, ou quem já tem o negócio, a pessoa sai do amadorismo e começa a virar a chavinha para profissionalizar o negócio dela, é o momento que ela dá um passo para trás, ela começa a pensar um pouco melhor se aquela decisão que ela está tomando é uma decisão estratégica, se ela é pensada ou se ela é só um impulso do dia que ela acordou Sim. mais capa virada ou do dia que ela acordou mais emocional, mais melancólica, mais emotiva, e aí já desanima, entende? Então, assim, num negócio que é essa montanha-russa, eu acho extremamente assim, importante que você tenha inteligência emocional, que é até um assunto que ficou meio clichê hoje em dia, né? Que tudo é Sim. inteligência emocional. Eu gosto até de chamar mais da capacidade de se autorregular Uhum. emocionalmente. E você só consegue fazer isso se você se conhece. Por isso que o meu trabalho hoje fala um pouco dessa parte de autoconhecimento aplicado ao mundo dos negócios, porque eu vejo isso todos os dias nos meus clientes. É maravilhoso essa questão de você trazer pro meio. Eu entrevistei uma moça que trabalha, a Dani, né, que fala sobre inteligência emocional. E eu até comentei com ela que, assim, hoje fala-se muito de inteligência emocional, mas a nossa geração é a geração mais burra emocionalmente. Uhum. As pessoas, elas não conseguem reter as informações de forma correta ao ponto de que, inteligência emocional, amor próprio e não sei o que, tal, tal, tal. E elas não sabem o significado das coisas. Então, ter profissionais que têm
essa vontade de comunicar, de explicar e tudo mais. Porque eu imagino o teu trampo mais ou menos como se fosse um grilo falante, sabe? Você vai pôr juízo na cabeça daquele É. empresário que surta, que ele é bom no que ele faz, mas ele muitas vezes não sabe trabalhar a gestão de pessoas. Porque trabalhar a gestão de pessoas é muito difícil. Muito. Porque cada dia as pessoas estão de um jeito, cada pessoa tem sua cultura, suas cores, sua essência. E lidar com tudo isso é complexo demais. E ter um advogado que conhece de leis, porque vai saber que lá na frente pode dar muito ruim. Problema. Porque já deu, não sei se você já trabalhou algum caso que, por causa de 5 minutos, a dor jurídica de cabeça foi assim, gigantesca. Claro, nossa, diversos casos em que uma palavra atravessada ali, falada para o funcionário, culmina num processo de assédio moral lá na Caraca. frente. O funcionário para de trabalhar e entra com pedido na justiça de rescisão indireta porque houve um super desrespeito em relação aos direitos dele, os direitos Sim. humanos mesmo dele ali enquanto pessoa, né? E aí tem que pagar como se estivesse mandando embora, uma coisa louca. Eu já vi muitas vezes Caramba. isso acontecer. E é por isso que eu falo da importância do empresário olhar para isso também. Até essa parte de. E além do autoconhecimento de quem está à frente do negócio, para que ele possa conseguir ponderar um pouco mais as suas atitudes, quando ele entende isso, ele começa a valorizar também o quão importante é conhecer sobre quem ele está contratando. E Isso é hoje fundamental. e hoje nós temos ferramentas para fazer isso. Nós temos Sim. diversas ferramentas, diversos testes no mercado que você consegue avaliar algumas nuances comportamentais para colocar uma pecinha certa ali dentro da empresa, né? Você vai montar uma equipe, você coloca 5 pessoas ali sanguíneas para trabalhar Uhum. dentro de um escritório apertadinho, cara, Meu vai Deus. É o todo caos. é o É o caos, assim, vai pegar fogo, vai chegar um dia, você vai Sim. chegar lá, alguém vai estar se matando, se pegando pelos cabelos, e dependendo da atividade que a pessoa. E não só isso, não só o relacionamento interpessoal entre esses membros da equipe, mas o que essa pessoa vai fazer. Porque se você Sim. pega uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que tem um perfil muito de execução, uma pessoa muito comunicadora e coloca ela atrás do computador para ela ficar Você mata preenchendo ela. planilha de Excel, você mata ela. E o que acontece? Ela vai trabalhar desmotivada, ela provavelmente vai errar, provavelmente vai ser alguém que vai dar um pouco de dor de cabeça pro empresário, porque ele vai ter que ficar cobrando, vai ter que ficar pedindo. Ele vai ficar pensando, poxa, contratei errado, contratei errado. Quando, na verdade, você poderia usar aquela pessoa que ela é muito boa, mas aproveitar ela para uma outra tarefa, né? Então, Sim. ter esse conhecimento de comportamento é importante não só para ele, enquanto a pessoa, ou ele ou ela que está à frente da empresa, mas para que ela comece a olhar para as pessoas de uma forma diferente, com um pouquinho mais de profundidade e com isso criar equipes que façam muito mais sentido, né? Que as Que pessoas trabalhem muito mais felizes, assim, com é tesão harmônico, né? mesmo. Exato, porque aí você vai ter uma equipe que, se ele tem, assim, muito ânimo com o que ele está fazendo, ele vai se engajar com os resultados da empresa. Sim. É inevitável, você fica menos suscetível à rotatividade, fica menos suscetível da pessoa aceitar uma proposta por R$ 100 a mais, eu tô indo, porque não tem Sim. nada que prende ela aqui, O né? pertencimento que fica, né? Pô, você tá levantando uma bola que é uma parada que eu vejo demais nas empresas. Rotatividade de funcionários. E aí o cara culpa, não, é porque hoje em dia ninguém quer trabalhar. Ai, mano, você não sabe contratar. Tipo, contrata um pior que o outro, assim que você fica, meu Deus do céu, eu vejo umas contratações sem pé e nem cabeça. A entrevista dura 5 minutos só pra ver se a pessoa é. A lata dela é um pouquinho boa, assim, sabe? E não tem uma conversa de verdade. Não tem uma profundidade. Aí contrata, a pessoa começa a dar problema. E eu já vi empresas quebrarem, literalmente quebrarem, por conta de rotatividade de quadro de funcionário. Porque é rescisão atrás de rescisão, atrás de rescisão, que daqui a pouco o caixa fechou, secou. E o cara fala, pô, vou fechar as portas. E é um E, ixi, desperdício, né, Douglas? É um muito. desperdício. É um desperdício tanto. Eu falo que o capital humano é o maior, o bem mais valioso que a gente Sim. tem hoje em dia, né? Em tempos de inteligência artificial e tudo mais. O empresário que consegue valorizar pessoas, ele com certeza está um passo à frente, Pô, né? E aí é um desperdício não só do empresário que investiu tempo, dinheiro para contratar, para fazer aquela contratação, né? E no fim não deu certo. Então é mais uma frustração, mais um problema, mais um incêndio que ele tem que apagar, que ele tem que voltar para casa, deitar no travesseiro, dormir preocupado, porque ele tem prazo para cumprir com o cliente, ele tem produto para entregar e não tem gente o suficiente lá dentro para fazer isso acontecer. Mais um desperdício também da pessoa que está lá do outro lado da contratação, porque essa pessoa, se essa é uma prática que vira recorrente, majoritária no mercado,
a maioria das empresas contratando mal desta forma e culminando nisso que você Sim. acabou de mencionar nesse cenário, principalmente quando a gente fala dos jovens, dos trabalhadores mais jovens, que já tem um conflito geracional e que a gente pode falar sobre Nossa. isso também. Mas, assim, essa galera começa a ficar desmotivada em relação ao mercado. Sim. Porque entende que todo lugar é assim, que a empresa. Já rola muito esse estigma, né? Do pessoal mais jovem Bastante. de não querer responsabilidade, não querer ir para a empresa e tudo. Mas perceba, é uma criação de uma cultura que é responsabilidade da empresa, né? Então, assim, se ela valoriza um pouco mais o capital humano e constrói equipes com muito mais conhecimento sobre o que são as pessoas, porque o resto do conhecimento. Para pensar, o resto do conhecimento, aquilo que é técnico ou aquilo que é processo da empresa, todo mundo aprende. É Sim. fácil. Mas e a pessoa, né? Então, peraí, deixa eu colocar alguém que vai ter muito tesão de fazer essa atividade aqui. Deixa eu colocar alguém que tem um perfil que, se eu associar com uma dupla dele aqui, vai fazer o trabalho dar muito certo, né? E eu acredito que tudo que a gente faz com ânimo, com coração, porque gosta, porque minimamente, eu tô aqui falando porque eu sou comunicadora, eu tô feliz, os resultados serão melhores. É inevitável, né? A empresa tem resultados melhores, chega na hora da participação, da divisão da participação de lucro, todo mundo fica feliz. E é um círculo que, assim, não tem como não Vai dar crescendo, errado. né? Vai crescendo. E a cultura Felicidade, felicidade contando o seu raciocínio. Eu tomei esse trem aqui, viu, gente? Tô brincando, não. Tô Já falando. tomou tudo? Lógico. Ué, vocês estão falando. Ué, a boca foi feita pra falar e pra beber Galera, e comer. novamente o Ricardo experimentou antes de nós. Ah, não, não dá. Não dá. Eu gostei que é zero judiação. açúcar, hein? Se é zero Gente. açúcar, você falou que tá bom Não, assim. bom? Nossa senhora. Esse aqui é um chocolate com café que a Supremo Fit fez pra nós. A gente vai provar. Ricardo, você aprovou? Tá gostoso? Chocolate com café? É chocolate e café. Você não Moço. sentiu as notas de café? Tem Cara, cheirinho eu de só café. provei. Moço Só mandou céu. pra dentro. Não, sério, com a maior sinceridade. Hum. E eu gostei. Gente, que É bom. delícia. É Eu bom. senti o gostinho de café. Não, é bem, Bem levinho, bem mas levinho. E tem uma castanhinha, um Castanhinha. negocinho muito gostoso. É, Gente, e tem um é detalhe. incrível. O detalhe que, pelo menos ao meu ver, né? É um chocolate saboroso. Né? Aquela coisa Zero leve. açúcar. Não, eu queria entender como que consegue fazer as coisas pra ficar zero açúcar. Porque a O empresa. bolo de banana com, Nossa senhora. nozes e trufado de chocolate que Não, até como hoje que não pode entendi. fazer as coisas, gente? Só de olhar pra ele dá vontade de Não, tomar, né? A não, textura tá gostosa. sério, é muito gostoso. Sim. Né? E eu olhando assim, eu falei assim, não, eu juro, eu não aguentei ficar só olhando. Vocês estavam conversando, eu falei assim, Você viu, né, Bruno? para, Eu te não dá. entendo, viu, É Ricardo? bom, Eu te viu? entendo. Eu sou É- chocolatra, foi difícil. Tá sendo difícil pra mim ficar olhando pra ele. E eu falando aqui sem parar e ela. Pô, desculpa. Não, eu falei assim, eu vou dar uma pausa aqui pra falar, porque eu sei que ela tá com É bom, vontade. quando a gente espera, na hora que chega, a gente aprecia mais. Mas, é que nem... Aí, ó, pronto, agora eu vou fazer uma advogada. pergunta. É igual um processo, vamos dizer assim, que você fica lá esperando pra poder e ele sai na hora que mais precisa pro cliente. Seria mais ou menos isso? Acontece com frequência, viu? Vou te dizer que esperar por processo judicial nunca é uma sensação agradável quanto tomar essa coisa deliciosa. Geralmente os clientes, as pessoas e o advogado também não gosta muito de esperar o processo, mas eu já ouvi vários clientes falando: poxa, doutora, saiu, eu nem lembrava mais desse processo, saiu justamente no momento que eu estava precisando. Olha. E eu costumo dizer que quando se trata de dinheiro, de indenização, às vezes o processo demora, por um lado é ruim, porque você quer muito dinheiro, mas por um lado é bom, porque tá correndo juros, correção monetária, então às vezes o processo é um investimento. Verdade, ó. É, tem isso, né? Tem. Bruno, depois a gente precisa conversar sobre É. isso. Olha lá, tá vendo? É isso. Gente, olha como que é as coisas, né? Eu também, eu falo que é no tempo de Deus, né? E essa questão de processo, já vi muita gente esquecer e do nada sair, assim, Exato. de repente. Espero que um dia aconteça. Não, brincadeira, não quero Vou processar te, ninguém. vou te falar uma curiosidade agora do Aham. universo da advocacia, que eu acho que vale a pena mencionar. Quando o cliente esquece do processo assim, ele anda rápido. Ah, é? Quando o cliente... Gente, faz 10 anos que eu trabalho com processos judiciais. Eu já atendi centenas de clientes aí, não sei nem mensurar para você a quantidade de processos que eu já cuidei. Mas esse foi um padrão que eu observei. Quando o cliente está muito ansioso,
pelo resultado, não só demora, mas tudo dá errado no processo dele. É uma bruxaria que eu vou te contar, gente. Parece que troca de juiz 500 vezes, esquecem do Vai pra processo, segunda vara, vai terceira, para um sétima, lugar, é vai isso. para o outro. É uma coisa maluca. Eu falo, Caramba. olha, eu tento, na medida do possível, acalmar o cliente quando a gente está entrando com uma ação. Falo Sim. assim, olha, tenta manter a sua expectativa assim, num nível ok em relação ao nosso judiciário, até porque todo mundo acompanha noticiário e sabe que o Tá nosso judiciário é horrível. uma coisa maluca, porque por experiência, se você ficar entrando lá todo dia ou querendo saber de um andamento todo dia, a coisa vai demorar. Eu brinco que eu sou clássico, né? Eu sou o cara que faz documento de carro e habilitação, essas coisas no despachante. Se eu preciso, Uau! eu gosto dessas coisas, porque eu falo, meu, eu vou pagar pra alguém fazer pra mim, por que que eu vou lá, não poupa tempo, mó trampo, eu não gosto. É, Posso pagar aqui? E aí você faz pra mim. É igual questão jurídicas, é a mesma coisa, né? Meu, vê pra mim tal coisa, né? Eu tenho a Carla que putz, a gente se conhece desde moleque, né? E ela fez direito e tudo mais. E sempre quando eu tenho alguma dúvida, ela ou o Alan, né? Que são departamentos diferentes. Vê isso aqui pra mim. Eu uhum. esqueço. Aí depois de um tempo, viu? Tal, 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 tal. Eu falei, mas o que você tá falando? Aí ela começa a rir. Pô, você pediu tal, né? Eu não lembro, porque eu vou passando assim, ó. É, Mas eu acho muito incrível o trabalho que vocês fazem, porque vocês lidam não só com problemas, vocês também lidam com sonhos de pessoas. E ter essa capacidade que muitos profissionais não têm empatia. Eu vejo uns advogados que são casca grossa, assim, eu acho que ficou calejado com a vida e perdeu um pouquinho do senso de emoção. Mas eu vejo alguns que eles entendem a questão do sonho, do problema que a pessoa tá lidando e eles conseguem abraçar a pessoa numa conversa. Eu acho que isso é muito interessante, porque vocês acabam meio que sendo um terapeuta, se for ver, né? Porque a pessoa chega com um puta de um BO, com a cabeça desgraçada, e você tem que organizar a cabeça da pessoa e falar: não, tem jeito aqui. colocando todas as expectativas que você vai resolver a vida dela, né? Exato. É, porque vocês são a luz do fim do túnel, né? É, Literalmente, se você for ver, tanto para o empresário, para defesa, quanto para alguma acusação, qualquer coisa, vocês é a luz do fim do túnel. é. Que E esse responsa, é um hein? ponto importante, viu, Douglas? Que mais uma vez a gente esbarra na questão do conhecimento, do Sim. autoconhecimento. Aliás, por quê? Essa parte de ser terapeuta foi algo que eu identifiquei. Logo no início, quando eu resolvi pedir demissão do escritório que eu trabalhava e começar o meu próprio escritório, eu identifiquei que eu tinha dificuldade de ser essa terapeuta às vezes, Caramba. especialmente em assuntos que eram relacionados a direito de família. Hum, Quando você menciona, fala, por exemplo, sobre divórcio, guarda compartilhada, é difícil. pensão, inventário, quando você vê que tem muitos herdeiros e tem briga entre herdeiros, são processos que têm uma carga emocional muito grande, uma pressão psicológica muito grande e demanda uma sensibilidade, uma humanidade muito grande por parte dos advogados, né, do advogado que está conduzindo o processo, para que ele faça isso de maneira exatamente humana, Sim. né? Não vire esse advogado carrasco aí que você mencionou. E então lá atrás eu identifiquei que eu não conseguia navegar nesse mar. Caramba. Inclusive, eu vou deixar aqui os meus parabéns para todos os advogados familiaristas, porque É olha, difícil, né? vocês dão um Meu show, gente. Eu vou Deus. falar para vocês, tem alguém que tem inteligência emocional nesse mundo, são vocês. E aí eu migrei para o direito, migrei não, né? Me especializei, nichei no direito empresarial, Uhum. porque muito embora eu esteja lidando com pessoas também, no universo dos negócios, você tende a ser mais prático. Você tende a precisar de um pouco mais de frieza para resolver problemas, né? Um Sim. empresário, ele não quer perder tempo e dinheiro, ele não está preocupado com a mãe, ou com o divórcio, ou com... As questões que eu lido ali são completamente diferentes. Então, demandam uma certa humanidade, uma certa inteligência emocional, que é aquilo que a gente falou lá atrás, de passar Uhum. isso para ele, de ter também isso em mim, porque o empresário chega às vezes com um turbilhão de coisas e você precisa saber trabalhar sob pressão ali, mas essa sensibilidade para tratar de assuntos, como eu mencionei aqui do direito de família, era algo que eu não tinha. Então eu precisei olhar para dentro de mim para entender onde eu ia me posicionar no direito, para fazer a minha função, para assim exercer o meu ofício de maneira verdadeira, de maneira autêntica, que fizesse sentido e que ressoasse lá do outro lado no meu cliente de maneira adequada. Perfeito. Então, O olhar pra dentro é importante pra qualquer função, né?
essa questão de você ter migrado, entendido, é um processo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, elas ficam insistindo em determinadas situações ou profissões que você fala, "Meu, para, chega, já deu, e a pessoa continua, continua, continua. Eu brinco, eu tava conversando hoje, né? Eu fui atender uma cliente e eu atendi ela no dia que o meu tio tinha falecido. E ela falou, Douglas, eu tava tendo crise de ansiedade surtando, e você me atendendo, dando risada. Eu falei, como que você consegue fazer isso? Eu falei, que bom que eu sou profissional, né? É. Imagina, senão nós dois ia se Ia internar. chorar aqui. Porque eu falei, tinha que internar. É. Mas é porque eu me encontrei ali, né? Eu brinco que. Não sei se você já leu a Odisseia. Não, já ouvi muito falar, já vi alguns resumos, mas nem tudo não. A Odisseia, resumidamente, conta a história de Ulisses, Uhum, que foi pra Guerra de Troia e tudo mais, e quando ele foi voltar, ele teve problemas porque ele resolveu furar o olho do filho de Poseidon. uhum. Aí foi parar numa ilha, e ele chorava com saudade de casa. E uma das maiores conceitos filosóficos da vida é que ele fala assim, qual é a sua praia? Porque o lugar de Ulisses era em Ítaca, e não na ilha de Calypso. Por quê? Porque lá era onde estava o coração dele. E é incrível porque a deusa Calypso, que, segundo a mitologia grega, ela era mais bonita de todas, exceto a Afrodite, que era a deusa da beleza. Ela faz uma proposta pra ele insana. Vou te dar vida eterna, poder, e você vai ser Deus comigo se você ficar. E ele fala, é melhor ter uma vida de mortal no meu lugar que uma vida de Deus fora dele. Então, tipo, é exatamente essa questão, você saber o seu lugar, né? E às vezes as pessoas não sabem, elas aceitam propostas que muitas vezes é tentadoras, mas que tá fora do seu lugar, né? Com certeza. Então eu acho maravilhoso essa percepção que você tem de entender, porque tem pessoas que ficam insistindo, insistindo, insistindo. E falando de insistir, e aquelas empresas que a persistência acaba matando a empresa em coisas erradas, que você fala, meu Deus do céu, vocês estão indo pro caminho errado. Que práticas matam uma empresa que você fala assim, tá matando o teu negócio, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Que às vezes você tem que intervir de forma incisiva, porque o cidadão é teimoso. Tem muitas práticas, tá? Não é uma só, não. Meu Essa Deus. receita aí, esse, A lista é grande. esse resultado catastrófico, né, caótico, de minar completamente o negócio, geralmente ele é uma soma de vários Sim. ingredientes. Ele não é uma coisa Hum, só. Mas se eu pudesse pontuar para você, eu diria que ele começa no aspecto comportamental hum, da pessoa que está ali à frente do negócio, que é tudo sim. aquilo que a gente já falou até agora. Então, a pessoa muito impulsiva, a pessoa muito inflexível. Então, ela tende a tomar decisões ruins para o negócio. E quando ela toma decisões ruins, quando ela está cega nesse tipo de comportamento, ela não enxerga os outros dois principais ingredientes, que são a gestão do negócio, não só no aspecto de gestão de equipe, gestão de pessoas, mas gestão de organização mesmo, de fluxo, de rotinas, como as coisas devem acontecer para ela entregar aquele produto, aquele serviço que ela vende para o mundo. E ela tende a ficar inflexível, fechada para orientações essencialmente jurídicas, por exemplo, que é Hum, vamos revisar o contrato, vamos organizar a forma como você sim. vende esse serviço com o cliente, vamos adequar a realidade do seu contrato, os prazos, a forma que você entrega, como você entrega, enfim, a realidade da sua empresa. Então, quando você está diante de um empresário que está com um desalinhamento emocional, comportamental muito complicado, ele não vai enxergar a necessidade Sim. dessas outras coisas. E não é raro que ele comece a ter conflitos com o sócio, se ele tem um sócio, porque nós somos pessoas diferentes, né? Então, às vezes, um tá caótico aqui no emocional, o outro tá um pouco mais equilibrado, o outro começa a enxergar, e aí vira um caos completo. Então, se você tem um empresário que não consegue valorizar essa parte, que não consegue se auto-observar e perceber que o próprio comportamento, as próprias Tá sendo danoso. decisões estão sendo danosas para o negócio dele, que ele está negligenciando aspectos que são importantíssimos para o negócio dar certo, ele tem os ingredientes perfeitos para ele começar a ter problema societário, para ele começar a ter problema com funcionário, para ele começar a ter problema com cliente, porque ele não consegue entregar as coisas no prazo, ele não consegue Uhum, vender um produto com padrão de qualidade esperado, porque a casa dele, a empresa dele tá uma bagunça. sim.
Então, se eu pudesse dizer, são esses 3 ingredientes: emocional, gestão e jurídico. Mas começa no emocional, começa no comportamento. Você já teve que afastar um proprietário da empresa porque ele tá dando dor de cabeça nesse ponto de, tipo, decisões erradas, impulsividade, excesso daquela questão de centralizar tudo. Eu quero fazer tudo. Você já teve que, tipo, calma, sai um pouquinho pra fora aqui, pra gente poder trabalhar aqui, que senão Sim. você é o problema, amigo, né? É um ponto delicado esse, sabe, Sim, Douglas? Porque a nossa atuação enquanto advogado empresarial, a gente não consegue necessariamente afastar o cara que sim. precisaria assinar o atestado de afastamento dele. A gente precisaria, Queria, né? precisaria convencê-lo de, olha, é assim, e até é difícil falar com elegância, às vezes, Aham, pro empresário que, campeão, você é o problema, sim. entende? Se você quiser ficar me pagando aqui para ficar apagando os incêndios e os 500 processos que a sua empresa vai receber pelo seu comportamento, pelas coisas que estão erradas aqui, que eu já cansei de falar, assim, difícil a gente afastar o cara, né? É difícil a Uhum, gente falar dessa maneira. A gente tenta mostrar, tenta sim. costurar. Tem clientes que eu já deixei de trabalhar. Eu acho que não me recordo até hoje de ter conseguido afastar um empresário da empresa para conseguir organizar a casa. Mas de eu ter me afastado do cliente por entender que a linguagem do serviço que eu queria vender para ele, Sim. os ouvidos dele não estavam preparados para ouvir, sabe? Era como se a gente não estivesse falando a mesma língua e eu entendesse que, poxa, é uma Não ia pena, mas funcionar. não sou eu a profissional que vai conseguir te ajudar. Coincidentemente, foram empresas que 2 anos depois eu vi acabarem, sabe? E de maneira triste, né? Porque Sim. acaba com dívida, acaba com processo, É uma dor de cabeça acaba que leva alguns anos pra resolver. complicadíssimo. Eu Eu não desejo imagino. para ninguém. É que você é uma dama, né? Eu tenho um amigo que ele é consultor financeiro. Hoje ele se tornou coach, mas ele vem da vida acadêmica, foi professor de contabilidade e fez gestão de várias empresas. E eu já vi ele sentar na mesa, assim, e o cara todo machão fala: quem que eu demito que tá acabando com a minha empresa? Ele fala: você. Porque você tá torrando o dinheiro da empresa. Você vai ter um Uhum. salário agora, porque não é pra você ficar usando o cartão da empresa. O cara pegava o cartão da empresa Isso e aí, saia eu vou, torrando eu vou falar dinheiro. uma coisa pra vocês. Eu Você já viu isso? presenciei isso da pior maneira. Quando vocês falaram sobre essa situação, sobre fechamento de empresa, né, sobre Vixe. contratação errada, tá, essas coisas, eu vi isto nos últimos 5 anos que eu presenciei. Porque eu fui gestor durante 5 anos numa empresa onde a gente fez o fechamento dela em julho. Foi Eu mais ou fui, menos junho. foi, Acho que foi junho. foi junho ou julho que eu tinha falado logo no início que eu ia sair por causa para ficar só com podcast. Aí eles falaram, não, então vamos fechar. Porque a questão de trabalhar aqui tá muito difícil. A empresa em Dayatuba, tô dizendo em Dayatuba específico, né? Que é onde que foi. Aham. E tá muito complicado de questão de funcionário. A gente teve muita rotatividade. Tivemos uma dificuldade gigantesca, literalmente, porque mão de obra tá escassa. A gente Muito. sabe disso. E aí, quando a gente achava que tinha achado, não achava. Né? Já começava aí. E aí era na onde que chegou o ponto-chave que vocês falaram aí. Que foi quando o dono começou a fazer o quê? Em outras palavras, fazendo merda, né? Sim. Começou a gastar mais do que devia. E foi a daqui, depois foi a de Espírito Santo, que não onde que tinha a questão de isenção de imposto, e agora tá com a matriz só lá em Santa Catarina, lá em Palhoça, e fiquei sabendo essa semana que também vai fechar. Poxa Caramba. vida. Então, assim, era em questões de funcionários, cerca de quase 300 funcionários no total envolvidos na operação, que ficou com 15 lá só na central, lá na matriz. E agora eu fiquei sabendo que vai, até o final do ano, vai ter que encerrar as operações. Então, assim, é questão de má gestão, vamos começar assim, já começa aí. Não gestão, que eu falo só de gerenciamento dos coordenadores e tal, mas eu acho mais também da pessoa dona, vamos dizer assim, Sim. que deixou de fazer. Isso é muito normal aqui no Brasil, pelo que eu vejo, que é na onde que eu vejo que a Bruna faz, né? A questão da organização, né?
Você vê que teve uma hora. Eu tô sendo agora advogado do diabo, Deus. A polêmica, a A polêmica. polêmica. Que nesse ponto, a honestidade, né? A honestidade do dono, que ele viu que fez merda, junto com os gerentes, que eu aqui era só um supervisor que abria, tomava conta da empresa, que tomava conta aqui, mas que chegaram e falaram desse jeito. O advogado lá da matriz falaram assim: olha, vamos declarar falência e aí eles resolvam na justiça. Poxa vida. Você vê como que o advogado falou. A atitude dele foi a melhor de todas. Não. Eles foram honestos comigo até o final. Até o final a gente vai ser honesto com eles. Pagaram todos os direitos, tudo certinho, não teve dor de cabeça. Mas não é isso que acontece muitas vezes, né? Absolutamente não, viu? Esse aí, pelo Sim. menos, ele errou. Você viu aí que Ele né, a admitiu o receita erro. começou a desandar na hora que você tinha a pessoa que estava encaminhando o negócio totalmente fora de órbita ali, começou a fazer cagada, né? Num português bem correto. Exato. E aí o negócio ruiu tudo. Olha só, você falou, tinha filiais, tinha Meu, matriz, até muitos. desandar tudo. Mas ele preservou minimamente algo que é interessante, que é a valorização do capital humano. Eu acho uma sacanagem o empresário deixar salários para trás, né, e não resolver, que vá procurar na justiça. Muitas vezes abre um processo de falência e a empresa, quando ela chega nesse ponto, dificilmente ela tem patrimônio suficiente para quitar Caramba. tudo aquilo, porque um processo de falência, além de extremamente demorado, não é uma certeza absoluta que todo mundo vai receber. Exato. E Sim. se receber, não é, às vezes nem é aquele valor, porque é comum que em processos de falência a gente faça acordos por valores irrisórios perto daquilo Risórios. que Pelo que eu já era. fiquei sabendo, É, Eu, runhosos. porque não tem patrimônio para pagar Sim. todo mundo, né? Então eu acho isso uma sacanagem, porque veja bem, o trabalhador ele acordou todos os dias cedo, sim. ele saiu e foi trabalhar na sua empresa, construiu teu sonho, o seu negócio, e você vai deixar ele pagando para ter feito isso, na verdade, né? Porque se ele ficou com salário atrasado, sequer reembolsa o custo da gasolina dele, o ônibus que ele entrou para poder chegar na empresa. E uma das coisas Então, principais que ele sempre deixou bem claro. Eu lembro até hoje, não só ele, mas o gerente, né? Gerente de tudo, que a gente fala que o dono fez a cagada de gastar. O gerente tentava organizar. Sempre assim, tem sempre um Era o climpa, bombeiro né? da relação. Sempre tem um sempre climpa, tem um né? gerente para se ferrar, né? Aí, uma das coisas que eles falaram, eu posso atrasar fornecedor, eu posso atrasar tudo, mas meus funcionários eu não atraso. Exatamente por causa disso, por causa que, igual ela falou, tá construindo o meu sonho. Né? Mesmo que eu coloquei o sonho no buraco. Aí já é uma questão sua, né? Faz Se você parte, quer né? jogar fora teu sonho, mas Mas, assim, ó, eu tenho dois exemplos pra você de empresas que eu acho que seria interessante a gente comentar. Uma, ela era pelo Brasil inteiro, trabalhava no varejo, tinha os produtos em todas as gôndolas de todos os mercados do Brasil, gigantesca. O proprietário, não vou abrir isso porque ela é realmente muito grande e muito conhecida. O proprietário faleceu, os filhos assumiram. Em questão de, tipo, 2, 3 anos, faliu a empresa. Outro exemplo, foi aqui na cidade, eu era gerente de marketing da empresa. Na época, ela pegou fogo. Provavelmente quem ainda é tubano vai saber que empresa que é, porque ela pegou fogo por causa de um ventilador. A empresa não tinha seguro. Infelizmente, teve que encerrar as atividades porque o baque foi em novembro. A empresa tinha Black Friday, tinha Natal, então a empresa estava Nossa. abarrotada de produtos, calçados, caríssimos. Então imagina pegar fogo em tudo, queimar tudo. E aí foi algo absurdo. É um ventilador, em 5 minutos o nossa. prédio inteiro estava acabado. Aí, dentro disso, temos duas situações. Filhos que não foram treinados e um... Eu não sei o que seria isso. Eventualidade. É porque, tipo, foi um incêndio. Mas não sei que se dentro do âmbito jurídico você fala assim, pô, mas poderia ter isso, de repente, um seguro. Não entendo dessa parte. Mas empresas acabarem por conta dessas coisas, acontece muito. O que você identifica nesses dois casos que são distintos, mas tem a questão humana no meio, né? No processo. Porque o que há de coincidência nos dois é que existiam pessoas humanas que poderiam, de repente, ter feito algo diferente, né? Obviamente. Bom, no primeiro caso de falecimento do empresário e Uhum. a família que assumiu ali não ser capaz, né, de conseguir dar continuidade no negócio, você bem pontuou já. Primeiro, não houve uma preparação da sucessão empresarial, né? Não, é difícil dizer se esses filhos, esses herdeiros que assumiram a empresa,
eram pessoas atuantes na empresa já antes desse empresário falecer, eram pessoas Sim. que conheciam minimamente o negócio, né? Muitas vezes o que acontece? Em empresas familiares, no caso, em que os herdeiros, né, assim, já estão ali dentro. Então, você tem o pai e a mãe na frente do negócio, os filhos trabalhando em alguma função estratégica ali. Às vezes, nem todos os filhos. Tem um que já tem uma veinha que vai querer empreender Sim. também, o outro não quer saber de nada, só tá lá no contrato social, porque fazem muito isso até para proteger patrimônio, colocar todo mundo dentro do CNPJ. Mas tem dois casos. Ou os herdeiros, eles não participaram de nada, então não receberam nenhum tipo de preparação, nunca tiveram, assim, o ímpeto, a vontade de fazer o negócio se perpetuar. E aí, se foi este caso aí, eu não sei, obviamente, Uhum. mas eu acredito que esbarrou na falta de orientação jurídica, de estrutura jurídica para falar, então tá bom, olha, vocês não estiveram à frente da empresa ou participando das rotinas da empresa nos últimos anos, vocês não vão conseguir fazer o negócio continuar. Cara, vamos vender. Poxa, vamos vender. É a herança de vocês. Às vezes, Sim. aquele empresário sustentou essa família a vida inteira com base naquele negócio. Né? Então, para que você vai querer perpetuar um negócio que você não foi preparado para isso e correr o risco de deixar ruir um legado, né, do seu pai, da sua mãe, que seja? Minha cabeça tá explodindo, porque eu conheço essa história porque a minha irmã trabalhou nessa empresa. Aham. E tipo, pô, por que ninguém Por pensou que ninguém pensou nisso, entende? E aí, às vezes, faltou, talvez, a visão, porque, obviamente, em algum momento a gente teve a figura de um advogado ali, né, Sim. intermediando essa relação toda, até porque tem uma série de formalidades que a gente precisa colocar, regularizar o contrato social da empresa após o falecimento, mas às vezes faltou alguém com um pouco mais essa visão business, com muito mais visão jurídico, de olha, preto no branco, o que eu preciso fazer aqui para regularizar o contrato, mas faltou essa assessoria de, gente, peraí, vocês estão entendendo que é um negócio grande, assim, assado, Sim. como que vai ser, né? Não é melhor vender? Não é melhor contratar um administrador? Eu acho o administrador de empresas assim, uma profissão muito negligenciada, subestimada. Eu lembro que na época que eu fiz Sim. faculdade, o pessoal falava, vai fazer administração porque não sabe o que quer. Vocês ouviram isso? Muito. Mas quem fez Todo mundo. administração é porque não sabe o que quer, vai fazer qualquer coisa. Gente, não tem algo mais valioso no universo dos negócios do que alguém que conhece de administração, porque essa pessoa Sim. tem cabeça de projeto, de processos, ela sabe como fazer um negócio dar dinheiro, ela sabe controlar, ela sabe ler métricas e tudo. Então, assim, às vezes você até poderia manter os herdeiros ali, né? Uhum. Deixa eles aprendendo, se eles não estivessem no negócio, de fato, ali, no skin the game, nos últimos anos, antes do Sim. falecimento, mas contrata um administrador judicial, Tem né? um CEO, né? É assim, o administrador é meio como se ele fosse um funcionário, não é o sócio propriamente dito da empresa. Ele é alguém que vai receber um bom salário que entende de administração. E vai cuidar da empresa. E vai cuidar da empresa, e vai ser bem Que é o remunerado. rapaz que eu falei. Ele é especializado nisso. Então, Ele assumia a empresa, ele que cuidava tudo, ele pagava um salário pro dono e o dono ia pescar enquanto ele administrava a empresa e ganhava dinheiro. exatamente. E hoje ele é coach financeiro, ou seja, ele é um coach bom. Não, Não aquilo que a gente estava falando antes de começar, né? Então, e aí, um ponto até que eu ia comentar na hora, a gente acabou perdendo, que você falou, né, Bruna? Como que você expulsa um empresário fala na cara dele que Sim. o problema é ele, pro negócio dele dar certo, né? E você mencionou esse profissional que é de finanças, que chega lá e fala, tem que mandar embora, é você que tem que ir embora. Uhum. Muito provavelmente, eu atribuo o fato dele ser alguém de exatas, alguém de finanças, Sim. a mente dele já é muito mais prática, né? Sim. Tem vários aspectos. Ele é muito bom com números, zero com pessoas. É meu amigo, eu conheço ele. Exato. Porque quem entende um pouquinho sobre comportamento humano, você dosa um pouco as palavras, você vai tentar ali pelas beiradas, você vai. Sim. Porque você precisa de aproximação. Se você fala algo que. E muito do perfil do cliente também, né, Douglas? Se você tá falando com um homem do outro lado da mesa que é turrão e tem um homem aqui que vai lá e bate na mesa e fala, você tá fazendo cagada, e é o jeito que dá certo, é a linguagem do cliente dele, ok. Sim. Mas voltando à sua pergunta, né, nesse caso dos filhos da empresa Rui, eu acho que tem esses aspectos, né? Entender a orientação que foi dada na época e o como esses herdeiros, de fato, estavam engajados com o negócio. Eu achei extraordinário você falar, poderia ter vendido. Porque nem eu tinha pensado nisso. Então, poderia ter vendido, né? Às vezes, sim, talvez tenha faltado orientação. E o segundo caso que você mencionou, me recorda? Do incêndio que, infelizmente, um ventilador pegou fogo, queimou a É. empresa inteira. Esse aí, nitidamente, porque, assim, tomara que a pessoa que faça parte dessa empresa não veja esse episódio. Mas, assim, isso aí é muito amador. Sério? Tá? É muito amador. Cara.
A gente teve recente, né, uma empresa famosa aqui da cidade que Sim. pegou fogo. Sim. Eu até fiz um post sobre eles bem legal lá no Instagram. Tinha um seguro, obviamente, né? E assim, conseguiram dar férias coletivas para todos os funcionários, porque estavam capitalizados. Nitidamente, a Caramba. postura da empresa demonstrou, né? Eu não conheço a empresa nos bastidores, Uhum. nunca atendi eles como cliente, mas a postura demonstrou para mim que nitidamente existiu uma organização financeira, existiu uma valorização do capital humano. Né? Provavelmente um seguro, obviamente, porque para ela Sim. conseguir dar férias coletivas para todos os funcionários, É. assim, a toque de Tchau. caixa. Não é um Que negócio, tem. não é um negócio programado. Cara, a empresa pegou fogo, eu tenho que ter dinheiro para dar férias e pagar todo mundo aqui em 3 dias. Fora a empresa que eu preciso reconstruir. Fora o tanto de pedido que eu tenho para entregar no prazo. Tem isso Fora ainda. tem que acionar o meu jurídico, Oi. para o jurídico começar a negociar com todo mundo e falar, galera, pegou fogo, não Sim. tem o que fazer. Uma situação Então, dessa, assim, eu imagino que deve ser muito complexa, é muito gente. complexa, é muito complexa. Então, assim, você tem um negócio, como você mencionou, com uma Uhum. quantidade enorme de produtos. Numa época do ano em que você mais. Talvez seja a época que a empresa mais vende, Sim. com produtos nem que não fossem de alto valor. Nem que não fossem, nem que fosse uma quantidade, fosse um produto com um valor mais baixo, não interessa, é o seu estoque. Sim. É do que sua empresa vive, é o que você vende. E você não pensar em ter um seguro para esse negócio, pensar que um ventilador pode dar pau e Curto pegar e- fogo, sabe? E acabar com o teu negócio, é assim, é complicado. Não sei o que aconteceu, mas assim, Uhum. provavelmente ficaram questões trabalhistas, questões com fornecedores Sim. ali para trás, porque um seguro, se você for parar para olhar um seguro empresarial, por mais que ele seja mais caro que um seguro Uhum. de carro, um negócio que a gente está mais acostumado aqui na vida civil, vida cotidiana, ele é irrisório perto do que representa, né, Sim. o tanto de dinheiro, de patrimônio que você tem ali imobilizado dentro da empresa, né? Uhum. Então, assim, por isso que eu disse, tomara que a pessoa não ouça, porque se ouvir, vai entender que, Sim. olha, putz, Pisou na vacilei bola. muito feio, Sim. né? E muitas vezes ela não tinha uma orientação jurídica ali, porque se eu sou Possivelmente. advogada, sento na cadeira para conversar com o cliente pela primeira vez, eu vou olhar isso, uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para ele, cara, você tem um seguro? Né? Possivelmente hoje ele tem outras unidades fora das. Em outras cidades, né? E ele provavelmente hoje ele aprendeu e deve ter um seguro. Aprendeu, né? Às vezes a gente aprende, Sim. eu acho que o brasileiro, o brasileiro que é empreendedor, acho que ainda Sim. mais, aprende pela dor, né? Mas, ó, só pra fazer aquela ressalva, porque vai que ele assiste, né? Pagou todo mundo certinho, tá? Olha que ótimo. Absolutamente todo mundo. Maravilha. Tanto que a opção dele de fechar foi exatamente pra honrar os compromissos com todo mundo, sabe? Ele É. decidiu fechar, abrir mão de tentar continuar pra poder honrar o compromisso dele. Olha, Mas foi uma fatalidade muito triste por conta de bobeira. 5 minutos que acabou com mais de 30 anos de empresa. é, E, poxa, poderia ter até hoje aqui. sim. Sabe o que eu já vi acontecer, Douglas? Que pode Uhum. até ser o caso, porque você Sim. pensar um empresário desse, veja, uma pessoa centrada, uma pessoa que valoriza o humano, valoriza quem trabalhou Uhum. ali para ele, tudo, às vezes priorizou tanto isso que não foi possível dar continuidade no negócio. Uma coisa, às vezes, que pode ter acontecido, até fez um seguro, até tinha um seguro, Sim. mas não teve uma análise criteriosa do que Pode era ser. necessário para fazer aquela pólice valer, Uhum. ou não teve uma gestão administrativa adequada, muitas vezes o seguro venceu, não renovou. Eu já vi negócios ficarem, assim, totalmente nus, desprevenidos, serem pegos de surpresa por causa de 2 dias de renovação. E seguro é uma coisa louca, é coisa chata, E né? eu acredito nessa segunda opção porque era um gestor mais operacional do que administrativo. É, Que é o que acontece muito. muito. É o cara que vai, ajuda, entra. Facilmente você veria ele num caixa, atendendo, ajudando, cobrindo o quadro de funcionários e tudo mais. Era uma pessoa que, tipo, como ser humano, era Incrível. incrível. Mas pecava um pouquinho na gestão É. porque era mais operacional. E às vezes, falta às vezes você ser um pouco, perdão com a palavra, mas um pouco cuzão, né? Tipo assim, eu preciso subir, eu preciso ficar lá em É. cima e não aqui embaixo. Para os vendedores, para a equipe é É maravilhoso ótimo. ver o proprietário ali sendo humano, sabe, abraçando todo mundo, conversando com todo mundo, ajudando todo mundo. Mas para a saúde da empresa, isso é extremamente tóxico. Não é bom. E esse cenário que você colocou, né, do empresário estar ali totalmente imerso no operacional e não ter tempo, não conseguir dar o devido cuidado para essa parte estratégica do negócio, é muito comum. Eu diria para você que, pelo menos para as empresas que eu atendo hoje, que são pequenas e médias empresas, é o meu foco de clientes, isso acontece, se não em
95% das empresas. Existe uma grande dificuldade em sair da operação, né? Em se distanciar um pouco do operacional, e isso se deve totalmente à falta de gestão, à falta de criação de processos internos, de fluxos, de como as coisas acontecem, porque o que prende o empresário na operação é tudo aquilo que ele não estrutura para ser replicável por outra pessoa que não ele. Sim. Então, se ele não cria fluxo, se ele não tem processo interno mapeado, definido, a ponto dele conseguir contratar alguém bom, contratar essa pessoa olhando para o perfil comportamental dela, entendendo que para aquilo que ele precisa é ideal que seja um perfil assim, assim, assado, e chegar lá, a pessoa encontra uma receita de como ele tem que fazer aquilo, é o momento que ele sai um pouco da operação. É um momento que ele não precisa deixar, se é um cara incrível, como você mencionou, um cara humano, ele não precisa deixar de ter contato com o funcionário dele, não precisa deixar de estar um dia ou outro lá no caixa. Isso é bom, isso aproxima as pessoas, isso valoriza os funcionários, isso contribui ativamente para a formação, para a criação de uma cultura empresarial sadia, né, de você ter pessoas ali bem engajadas, mas ele precisa entender que ele vai ter um tempo de sentar a bunda na cadeira e olhar, cara, que risco que o meu negócio está correndo. E nesse momento é extremamente importante que ele encontre alguém para estar do lado dele. Porque quando você tá de fora, Eu ia né? até falar isso, que nem eu. A questão que você falou do autoconhecimento. Às vezes você chega e fala, pô, cara, eu não sou bom nisso. Eu não, vamos contratar alguém que cuide, eu vou ficar na parte social aqui da empresa. Porque eu tenho o meu irmão. Eu e o meu irmão trabalhamos juntos. O Ricardo conheceu o meu irmão, ele vê. A personalidade é extremamente diferente. Diferente. Não, Eu sou duas pessoas comunicativo. totalmente, Nem parece. literalmente diferentes. Primeiro, Sabe? o irmão dele tem cabelo. É porque ele veio primeiro e ficou com todo o cabelo. Ai, tá Eu Pô, fiquei então com o não que sobrou sobrou. nada pra Sobrou você. cabelo. Que vacilo, hein, irmão? Ah, faz parte, mas é o que eu falo. É dos careca que elas gostam mais. Então eu estou em uma vantagem sobre ele. Essa piada, ele fica muito bravo quando eu falo. No off eu te conto por quê. Aham. Mas você já deve imaginar por Tá. quê. O trauma de careca. Mas são personalidades diferentes. O meu irmão trabalha muito bem a questão contrato, cobrança, vencimentos, impostos, essas coisas. Não é bom com relação humana, porque, tipo assim, manda mensagem pra ele, leva 3 dias pra te responder. Eu já não, eu sou horrível pra isso. Sabe? Eu não consigo, mas eu consigo conversar com a pessoa, ligar, precisa de atendimento, precisa marcar reunião, precisa não sei o quê. Então, eu e ele somos totalmente opostos que se completam nessa parte. Sociedade perfeita. Eu não conseguiria trabalhar tão bem como eu trabalho sem o meu irmão, e o meu irmão também não conseguiria com ele, porque o trabalho dele é muito bom, mas ele tem muito problema com atendimento. Eu atendo muito bem, mas eu teria problema no trabalho. Então a gente trabalha junto, e as pessoas falam, nossa, como que 2 irmãos trabalham tão bem juntos? É porque a gente é diferente nessas questões. Porque se a gente tivesse personalidades parecidas, possivelmente ia dar muito problema nessas partes de lidar com situações e tudo mais. Tanto que hoje, se a gente tem algum problema, a gente dá risada dos problemas. A gente não se estressa com Exato. essas coisas. E vem muito dessa parte do autoconhecimento que você estava falando. De entender quem você é. Vocês são complementares, né? Não só Exato. diferentes, vocês são complementares. Eu arriscaria dizer que o seu irmão, sem conhecê-lo, pelo que você descreveu, que ele provavelmente tem um perfil analítico, planejador, é alguém que lida muito Ele bem cria com padrão. isso. Ele trabalha para uma agência de publicidade que é uma das maiores, assim, é gigante. Ele presta serviço para empresas, assim, absurdas. E ele entrou como designer, para você ter noção. Hoje, ele é quem desenvolve os padrões de comunicação dos clientes da agência. Uau. Pra você ter noção do quão metódico ele é para essa questão. Ele é ótimo para desenvolver padrões de comunicação e tudo mais. Então, ele é excelente. Eu sou fã dele porque ele é mais velho do que eu e eu só entrei no ramo da publicidade e marketing por conta de ver ele trabalhando nessa parte. E assim, ele é zero comunicação com as pessoas. Ele é tímido e tudo mais. Ele não consegue conversar com as pessoas. Embora, eu vou te contar uma coisa que você vai se surpreender. Talvez que muita gente me acha, e talvez você me vendo, fala assim, você é comunicativo. Mas a minha personalidade é introvertida. Sério? Pra caramba, se você me vê na rua, possivelmente eu não conversaria com você. Eu te entendo, porque recentemente eu me descobri como alguém introvertida também. E eu sou extremamente comunicativa. Meu perfil comportamental, quando a gente puxa lá pela ferramenta DISC, que é a mais tradicional que você deve conhecer,
Eu sou uma executora comunicadora e hoje eu consigo entender, eu vejo isso o tempo todo no meu, assim, nas minhas atitudes. Mas eu me descobri alguém introvertida, porque na Olha. verdade a pessoa introvertida, a gente O costuma, pessoal acha que é bicho do mato, né? a gente costuma confundir a pessoa introvertida com a pessoa tímida. E Sim, são coisas completamente distintas. muito. A cabeça da pessoa introvertida ela tende a ser uma pessoa, fala muito sobre você, inclusive, uma Uhum. pessoa mais profunda, uma pessoa mais observadora, uma pessoa que vai conversar muito com os pensamentos dela, e ela se recarrega geralmente no isolamento. Sim. Então, assim. Minha bateria social é desse tamanho. Tamo junto, tamo junto. Não, e assim, provavelmente quando você vai pra uma festa, vai pra alguma coisa, você é um dos caras que anima a festa. Mas Tô errada? meia hora depois, Mas quando você chega em casa, morri. você precisa ficar um mês sem. Pronto, ó, só mês que vem Sim. agora, porque você se recarrega sozinho, você se Exato. recarrega pensando, absorvendo, refletindo. Provavelmente é alguém que tá observando o comportamento das pessoas, as relações, que consegue ler nas entrelinhas, que sempre enxerga além do que se apresenta ali. Eu descobri estudando sobre o comportamento humano, inclusive, dessa minha relação, desse meu perfil introvertido também. Eu falei, cara, como que é possível? Se eu tô sempre rodeada de gente, tenho um monte Sim. de amigo e tudo, gosto da festinha e tudo, como é possível? E aí eu entendi isso. A gente precisa desassociar a introversão da timidez, né? São coisas completamente distintas. E é louco, porque as pessoas elas confundem muito, né? Eu sou introvertido e eu brinco que eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Eu sou introvertido com um pavio desse tamanho, assim, É. sabe? E é complexo. E as pessoas acham que não, que eu sou um cara zen, comunicativo e tudo mais. E quando a gente. E por que que eu tô trazendo esse assunto? Contratação. Quando você vai contratar o profissional, se você não tiver esse feeling de ler as pessoas e entender, por exemplo, se eu chegar numa entrevista, eu dou show na entrevista de comunicação. Uhum. E a pessoa vai sair de lá iludida, achando que, nossa, eu tô contratando o cara good vibes e Nossa. tudo mais, tal, tal, tal. Mas quem trabalha comigo sabe que eu sou a pessoa que eu vim da escola do. Eu te expliquei uma, duas, não tem terceira vez. Uhum, Você disfarça bem, mas a Exato. paciência. Não tem, porque eu sou didático pra explicar. Mas, Uhum. mano, não faz errado. É, Eu não tenho problema de ir lá e te ensinar de novo, te pegar na mão, fazer de novo, mas não faz errado. é. E as pessoas confundem. E na contratação eu vejo muito errar em perfis. Uhum. E muitas vezes contratar oportunistas. Que são aquelas pessoas, sabe, lobo em pele de cordeiro, Uhum. que entra na empresa, que é lindo, maravilhoso, fala que vai fazer hora extra, que não sei o que, papapá, e daqui a pouco começa a tocar o terror. Terror. Eu já vi empresas quebrarem um quadro de funcionário inteiro por causa de causa uma de uma contratação. laranja podre. Exatamente. Como É que complicado. lida com isso? Você precisa ter uma gestão, uma liderança que está ali atenta, bem atenta a isso. E mais do que isso, né? Para a pessoa observar essa movimentação que está rolando ali, a influência que essa laranja podre tem nos demais, a ponto de não deixar isso ser disseminado, né? Uhum. E mais do que isso, porque o que eu vejo acontecer, Douglas, é que às vezes essa laranja podre, ela é podre assim, só que ela traz algum benefício pro negócio. Uhum. Entende? Ela, Sim. assim, na mesma proporção em que ela tem o potencial de apodrecer a equipe, ela talvez é boa no que ela faz. Sei lá, sabe? Uhum. Desenvolver manipuladora, enfim, não sei. Às Sim. vezes tem o dom da comunicação, o dom da palavra, a gente não Uhum. sabe. A inteligência e o dom da palavra pode ser usado pro bem e pro mal. Então, eu já vi, por exemplo, gerentes, pessoas que estavam à frente do comercial, que tinham excelentes resultados quando iam pro mercado trazer pedido, trazer Sim. coisa para dentro da empresa. Só que dentro da empresa com a equipe, a pessoa é extremamente tóxica, a ponto de fazer o negócio ruir, a equipe ruir. E a empresa, tão iludida pela questão de números, não, mas é um Uhum. bom funcionário, fecha os olhos para o que a parte comportamental, o aspecto comportamental de como aquilo tá assim minando a equipe. E é difícil, né? Porque geralmente essas pessoas estão em cargo de liderança, se você parar para pensar, quando é alguém Sim. que é comunicador e tudo, porque Eloquente, né? assim, é um líder nato, não adianta. Você falando isso, eu lembrei, faz mais ou menos uns 6 anos atrás, eu dispensei um funcionário com dor no coração. E eu lembro do discurso que eu fiz pra ele. Eu falei, cara, se tu me bate meta, te defendo pra caramba, cara. Porque o cara era 70% dos resultados da empresa Uhum. inteira. Era ele que vendia. E ele começou a diminuir os resultados, caindo, 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 caindo. E como que eu vou brigar por você? Foi assim que eu desliguei ele, falando Fica assim, difícil. cara, se você dá resultado. Mas ele quebrou
todo, eu conseguia manter um quadro de vendedores porque... Ele estragou todo mundo. Exato, porque ele era aquele vendedor que, tipo assim, roubava a venda e que não sei o que, não tava nem aí e tudo mais. Ele via que o cara tava sendo lerdo pra vender, ele atravessava a venda do cara e isso quebrava a equipe. É, Aí, tipo, tava toda hora perdendo, só que, meu, só ele sozinho vendia muito, então. sabe? E hoje, vende pra caramba que ele tem uma lojinha que é só ele. Olha, tá vendo só? Então, é isso que é o ruim, né? Porque às vezes você Sim, tem um cara que não é, ele é assim, ele é nocivo pro resto da equipe, mas ele muito, representa 70% da empresa. É difícil do empresário tirar um cara desse. muito. Só que veja, esse cara aí você mandou ele embora porque o resultado dele caiu. Por Exato. alguma razão, provavelmente estava desmotivado e tudo, até pelo próximo passo que ele deu. Uhum. Eu, por experiência também, eu percebo que muitos empreendedores, eles levam até o limite a vida deles no universo CLT, a ponto de não aguentarem mais, a ponto de lá começar a dar totalmente errado, para ele finalmente tomar a coragem de criar um negócio próprio. Então, às vezes, foi o que aconteceu com ele, Sim. possivelmente os números caíram por conta disso, mas você tomou atitude e talvez tenha tentado recuperar a equipe que ficou eliminada por causa dele, né? Mas e se ele morre? Aí eu te pergunto. 70% E se ele bate as botas de hoje para amanhã, ou ele recebe uma proposta melhor que a Sim. tua, muda de estado, some, o que você faz com 70% do resultado da tua empresa? Claro. E a equipe? E a equipe que tá lá chorando junto, sofrendo horrores, aí você precisa mandar embora, o que você faz, né? Por isso que eu Sim. falo, precisa de uma liderança, né, que esteja atenta ali a essas questões interpessoais. E a gente sabe que empresário tá aí no mercado correndo todos os riscos e tendo muita dor de cabeça para ganhar dinheiro. Mas eu acho que quando a gente tira um pouco o olho do cifrão e torna o dinheiro uma consequência de como você encaminha o seu negócio, ele vai ficar muito mais saudável. Então, Sim. assim, poxa, o cara, assim, arrebenta com a equipe, mas vende 70%. Peraí, não é mais fácil eu fazer essa equipe aqui, Vender mais, várias né? outras pessoas vendendo mais, porque se eu perco um, perco o outro, ainda tem alguma coisa do que ficar vendido aqui na mão de um cara só? Essa parte é difícil, viu? É. Porque, como eu falei pra você, mandei com dor no coração, sabe? E a gente vai agora caminhar pro ringue, que é Eu umas ia falar perguntinhas da isso galera. agora. E É enquanto que o eu gosto de Ricardo luta, prepara... Opa, lascou, hein, Ricardo? Se lascou, viu? Quando o Ricardo separa as perguntinhas ali que a gente vai fazer, que a galera te mandou, terça-feira agora eu vou dar uma palestra sobre comunicação na empresa, que bate muito com aquilo que você disse. Que eu vou abordar essa questão de que a gente não contrata crachá, a gente contrata pessoas, não contrata cargos. Porque eu vejo que o mundo tá muito assim, focado na questão de preciso do profissional pronto e esquece de olhar quem é o profissional de verdade. E eu vejo muitas vezes a pessoa vindo com vícios e outras coisas e depois sendo uma saga ou até mesmo uma novela a demissão desse cara. Uhum. Porque ele vem com uma bagagem pesadíssima. O currículo é maravilhoso, mas o comportamento vem dos infernos, sabe? Meu Deus. E aí, como que manda embora um trem desse, sabe? Porque o cara toca o terror, o cara ameaça, o cara fala que vai pôr no pau. E aí você vê até o proprietário da empresa abatido, porque ele tá com medo de um funcionário que, tipo assim, se ele tivesse trocado meia dúzia de palavras a mais ali, ele teria percebido a personalidade, mas ele olhou mais o papel e perguntou: tem disponibilidade? Pode começar amanhã? Qualquer coisa. Qual que é a dica que você dá pro empresário, principalmente o empreendedor que está iniciando e que já não tem essa bagagem, não tem também grana para lidar com uma Uhum. situação dessa? Qual que é a melhor forma de se precaver disso? É no contrato ou é mais na entrevista mesmo? Tem como juridicamente o profissional se proteger, ou o profissional não, o empresário se proteger de uma situação dessa? É o processo seletivo, na verdade, que não Uhum. deveria, em regra, se resumir somente à entrevista. Sim. Né? Quando a gente tem um processo seletivo, quando a gente fala de grandes organizações, existem etapas de um processo seletivo. Muitas vezes você vai fazer um teste de perfil, que começa aí, né? Uhum. Além da análise do currículo. Depois você vai fazer uma entrevista com o RH, eventualmente eles vão te submeter a alguma dinâmica, uma entrevista, meio que uma sabatina aí com mais gente da empresa e tudo mais. Então, a pequena e a média empresa, pensando nos negócios que não são as multinacionais, poderiam aderir
podem, devem e conseguem aderir a um processo, a um modelo de processo seletivo que faça com que ela vá um pouco mais a fundo nessa contratação e não olhe só para o que se apresenta ali no currículo. Sim. A grande questão é que muitas vezes a pequena e a média empresa ela não tem tempo para isso. Ela tá desesperada e aí ela bota qualquer pessoa para dentro de casa sem ler o nome, o CPF, ok, bora, vamos, que é o que eu preciso, Exato. né? E o que é essa falta de tempo? É falta de organização, falta de cultura, né? Tudo começa lá no sócio. O sócio, quem tá à frente do negócio, precisa começar a entender que essa cultura vai depender dele, né? Então, o processo seletivo, olhando para essa parte de perfil comportamental, submetendo essa pessoa a mais de um rito ali, né? Mais de um ato dentro do processo que não seja só uma entrevista de 5 minutos, como você mencionou, e um currículo, vai fazer com que ele aumente, não é, eu falo que é uma mitigação de risco, não é que você não elimina o risco por completo, né, mas vai aumentar as chances de ser uma boa contratação, fazer daquela uma boa contratação. Agora, demitir é tão difícil quanto contratar, né? Principalmente se a pessoa vem meio endemoniada aí, né? Digamos, tocando esse terror aí. E como que você faz? Coitada da pessoa da RH lá, que depois tem que demitir, né? Sim. Principalmente quando vem essa ameaça. E isso que você mencionou, o cara nem dorme direito, eu já ouvi diversas vezes, Douglas. O cara nem dorme direito, tá com um funcionário problemático, Muito. e o funcionário causando e ameaçando isso e aquilo. Como Até que... porque, cá pra nós, muitas empresas não tá tão certinha em todos os âmbitos. Exato. E o funcionário sabendo disso, ele Ele se pega... aproveita. Ele usa isso Exato. como um discurso de chantagem, né? Uhum. E aí, na hora que ele faz isso, ele mostra muito sobre o caráter dele, muito. né? E aí, como que a empresa se protege disso? Primeira coisa, ela precisa entender que estar certinha, no Brasil ainda que a gente tem uma justiça trabalhista extremamente protecionista, né, do trabalhador, Uhum. estar certinho é um caminho para ele não Sim. ficar vendido a esse tipo de chantagem, né? Se ele não tá totalmente certinho, que eu concordo também que é algo muito difícil, e digo para você, às vezes a orientação que eu vou dar pro cliente, eu ensino ele a fazer coisa errada, fazer o quê? Faz parte, porque Sim. a gente tem que costurar, né, para ele sobreviver no mercado, para ele colocar o nariz para fora da água e conseguir sobreviver num país com tanta complexidade e burocracia, quando a gente tá falando do universo empresarial. Ele tem que ter um fundo de contingência. Eu falo, cara, se você não consegue rodar 100% certo aqui, porque isso inviabiliza sua operação, sei lá, fica difícil, fica caro, você vai guardar uma grana, entendeu? Pega uma grana do seu caixa, o seu caixa tem que prever isso, que parte do dinheiro que você faz, parte do seu faturamento, né, vai ser destinado a imprevisto de processo judicial que seja. Porque se você tem muitos funcionários, você sabe que existe uma chance, que você tem uma coisa errada dentro de casa e que existe uma chance de você sofrer um processo judicial, se você tem grana para fazer isso, que é uma grana que não vai afetar teu fluxo de caixa, que não vai fazer com que você deixe de pagar um funcionário para pagar um processo judicial, que não vai fazer com que você atrase um boleto de um fornecedor para pagar um processo, o que você faz com essa laranja podre? Você corta ela em 15 pedaços e chuta ela para fora da tua empresa e deixa o cara entrar com o processo. Sim. Eu falo assim, deixa o cara entrar com o processo, a gente vai e faz acordo. Porque um cara que faz isso, Douglas, quando ele tem essa personalidade, que ele fica se apegando aos detalhes, ao que tá errado ali, né? É um cara meio maligno mesmo. Sim. Eu ouso dizer pra você que alguém que coloca um processo judicial de 500 mil reais o valor, chegar lá, se você oferecer 5 mil, é capaz dele aceitar. Uhum. Eu já fiz acordo em processos trabalhistas neste nível, de verdade. De a pessoa atribuir 500 mil reais à ação judicial, isso foi antes da reforma trabalhista, que instituiu novas regras ali para você precificar, colocar o valor da causa de uma maneira mais assim, realista, porque Sim. no período anti-reforma era uma bagunça, assim, qualquer pessoa que trabalhasse 3 meses entrava cobrando 1 milhão, e não, a reforma mudou, então a gente precisa ter uma coisa mais realista de valor da causa, mas jogavam o valor lá em cima para ter uma margem boa de acordo, né? Então, às vezes, um cara desse, se ele realmente entra com o processo, você tem um fundo de contingência ali para fazer o quê? Para pagar o advogado. Se você não tem um jurídico na tua empresa que tá ali o tempo todo, você tem um dinheiro para fazer um acordo, para chegar, porque esse cara, se você jogar, ele tá pedindo 500 mil, você jogar 50 mil à vista na mão dele, se realmente for devido, o cara aceita e você elimina o processo. Então, assim, você precisa jogar o jogo, né? Sim. Não tem como você eliminar completamente, mas você precisa jogar o jogo para você deitar e dormir tranquilo. Cara, eu tô me sentindo num episódio de Suits, cara. Foda, né? Sensacional. Tem que ser estratégico, né? Empresário tem que ser estratégico. É pura estratégia. Suits, né? Que fala.
Ô, série boa, viu, É, eu Muito. gosto. Saudades, Você assistiu? viu? Ah, Voltou agora, mas voltou agora, direto eu né? tô lá no Instagram, coloco a musiquinha, eu falo que a musiquinha é minha trilha sonora. Mas voltaram agora, né? Mas não Sério? voltaram, Não voltaram. vi. Não Teve faço outra ideia. temporada? Mas não voltou com o Suits. Voltou com outro nome. E Tipo, é pelo que aquelas eu... séries derivadas que eles estão fazendo É, que meio virou que moda. derivado. Que é com a Ah, participação de um ou outro. Um outro personagem, né? Não todo mundo, o elenco não todo todo. mundo. É é muito que o Mas a legal. elenco série é fica a cara, é maravilhosa. isso que eles fazem, né? Vamos fazer em outra cidade É. agora. E... O novo Não elenco. estão valorizando o capital humano aí, hein? Porque, ó, É. se voltasse, geral ia assistir. Sim. Porque, gente, essa foi uma série. É poucas coisas relacionadas ao direito, né? Mas tem outra Que também eu. muito boa É, também. que o Poder e a Lei é bem legal também. Eu Desta gosto, vez. adoro ele, o Mike, eu gosto. É, mas poucas séries de direito pegam a galera que Sim. não são do direito. É, eu mesmo. Eu gosto demais. dessa, mas eu gosto daquela série de advogado que a professora ensina como esconder um assassinato. Ai, meu Deus. Ah, não, Esse é muito bom. Tem uma outra. Você já que viu é- essa daí? Não, eu Quero fujo boa. do criminal. Ela já é um pouquinho Como mais o diabo foge antigo. da Ela já é um cruz. pouquinho mais antigo. Mas ela, resumindo, ela é advogada. Ela fez direito, só que ela ficou um tempo sem atuar. E aí o marido dela tava concorrendo a governador e ela começou a atuar como governador. Como advogada. É. Começou a ganhar várias. Meu, a série é maravilhosa. Até o É? final. Até o final do programa eu vou lembrar. Lembra o nome aí pra gente, Tem que viu? Que falar eu o gosto. Eu nome, tô pô. precisando de um negócio É, aí, desse ó. pra Vamos- alimentar. mas- Gente, vamos pra hora Manda do aí a ringue? pergunta. Vamos lá pra hora do ringue, porque agora é a hora que deixa o pau torar, né? Agora o pau quebra. Bora lá. Mariana, Folden em São Paulo. É Founder que fala? Founder. É, até onde eu sei é assim. É isso aí. É. Folden em São Paulo. Bruna, minha empresa cresceu rápido, mas eu sinto que falta estrutura legal e processo para escalar sem risco. Por onde eu começo hoje para proteger meu negócio e não matar a inovação da burocracia? Nossa. Como que é o nome dela? Bruna? Não, é Mariana. Meu xará. Mariana. Olha, as pessoas tendem a achar que estrutura, seja de gestão, seja jurídica, vem para acabar com inovação. Vem para minar o negócio. Mas não, muito pelo contrário. Por quê? Quando você fala de inovação, o que é? Fazer diferente do que você está fazendo ali. Sim. Para você conseguir fazer diferente, Mariana, né? Do que você está fazendo ali, você precisa ter tempo para inovar. E como que você tem tempo? Tendo segurança, tendo tranquilidade. Então, para escalar, o negócio está crescendo rápido, qual a dica eu daria? Na verdade, começar por duas frentes. Né? Primeiro, estruturar a parte de gestão, ou como que as coisas estão acontecendo aí, o que só depende de você, que é você quem está fazendo, só você faz, como que faz para que você consiga replicar isso, passar para outras pessoas, para que essas outras pessoas comecem a te ajudar, porque se você está crescendo, a chance de você precisar delegar é muito grande. Se você está crescendo, você está faturando mais, então você tem capital para contratar. Então você precisa delegar. Se você está crescendo, você está muito mais aberto ao mercado, você está conversando com muito mais clientes, negociando com muito mais clientes, e aí que entra a estrutura jurídica para que você negocie com esses clientes, para que você tenha contratos empresariais ali com seus clientes que prevejam um equilíbrio de direitos e obrigações para sua empresa. E não é difícil fazer isso, tá? Não é difícil fazer isso. Não vai minar a inovação do teu negócio. Muito pelo contrário. Vai te dar paz e tempo para que você pense na inovação. Por quê? Você estruturou gestão, você sabe como faz, mas você desenhou como faz, você foi capaz de treinar alguém para fazer para você. Você estruturou juridicamente, no sentido de ter ali muito bem esclarecido com o seu cliente, um alinhamento de expectativas, de direitos e obrigações, uma relação muito equilibrada, que acontece muito isso hoje em dia, principalmente, não sei qual foi a área, né, qual é a área que ela empreende, mas na prestação de serviço a gente tem relações muito desequilibradas, e aí você abre espaço e tranquilidade para inovar, né? E mais do que isso, porque você tem um negócio tão profissional, o cliente percebe isso, você começa a cobrar mais caro, o cliente vai pagar, porque ele está entendendo que está diante de um serviço ali que existe, ou de um produto, ou uma empresa que tem uma metodologia de trabalho. Você vai ter tudo que você precisa para inovação, que é tempo, tranquilidade e dinheiro, né? Então, assim... Eu tinha um preconceito, eu acho, que... Eu achava que advogado tudo era pra cortar nossas asinhas. Porque eu sou diretor comercial de uma empresa, e toda vez que eu chego no jurídico com uma puta ideia, não pode. Ah, por quê? Porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque nananã, tá. Vamos fazer campanha tal? Não, é porque tem que ter o... Fazer um sorteio, não. Mas triste. é triste. Mas sabe qual é a pegada? Que eu aprendi isso também, Douglas. Que é assim,
o empreendedor, ele tem que. E o empreendedor e o advogado que advoga para o empresário, para ele não ser esse jurídico aí que é empata negócio, Sim. ele precisa entender que o que ele precisa fazer, o que ele precisa ser capaz de mostrar para o cliente dele é que risco ele vai correr. Sim. Ele só precisa escolher qual. Porque esses dias eu estava num churrasco, num almoço, no aniversário de um amigo, e eu estava conversando com um cara que ele é economista. E ele faz essas regulamentações, essa implementação de fundos imobiliários. E eu vou dizer para você que não é minha área, eu não navego bem aí nessa área de investimentos. Lá em casa é meu marido que é o responsável por fazer essa parte aí. E ele estava falando que quando eles vão lançar um novo fundo imobiliário, tudo abrir isso para atrair investidores, existe toda uma regulamentação, algo que está por trás disso, né? E aí sempre vai entrar um advogado no meio da jogada. E o advogado quer seguir a literalidade da lei. Fala, é assim, assim, assim. E ele olha para o advogado e fala assim: amigão, eu já fiz isso aqui 550 vezes. Se fizer do jeito que você está falando, não dá certo. O que acontece? A gente tem um advogado que não tem skin the game no business. Ele não tá com a pele no negócio para entender as peculiaridades do negócio. Tudo bem, às vezes vai precisar fazer um negócio que não tá exatamente como a lei tá falando. Beleza, é risco. Pode ser que dê muito errado, pode ser que nada aconteça e a ideia vai para frente. Entende? Então, assim, a postura que eu adoto não é no sentido de vamos fazer de qualquer jeito ou ensinar coisa errada. Mas peraí, você precisa me dar tempo mínimo para avaliar contextos. Mínimo, né? Porque tem essa também, eu costumo dizer, no escritório que eu trabalhava, meu chefe falava muito isso, eu sempre lembro dessa frase, que advogado não é pastelaria, né? Porque, assim, hoje com inteligência artificial, o advogado que é estratégico ainda consegue otimizar tempo, né? Porque, obviamente... Mas ainda não dá pra confiar muito na inteligência. Ela meio puxa-saco. Assim que vai ser tendenciosa. Não dá para o leigo não pode confiar na inteligência artificial quando ele pede uma orientação jurídica, mas a gente parte do ponto que o advogado que usa inteligência artificial na atuação dele, ele sabe do direito. Ele conhece o direito, ele não vai cair na cilada, ele não vai cair na armadilha. A gente pressupõe que um profissional assim sério, responsável com o ofício dele, vai agir assim. Então, assim, você não pergunta, o advogado, ele não pergunta coisas que ele deveria saber para a inteligência artificial. Ele não pergunta a lei, ele vai na lei, ele conhece a lei, ele sabe encontrar um artigo, ele sabe interpretar a jurisprudência, ele está por dentro dos processos, ele sabe como o tribunal tem de olhar para aquela coisa, né? Ele usa a inteligência artificial para ele ganhar tempo na análise de documentação, para ele jogar um raciocínio jurídico que ele já criou um parecer e perguntar para a inteligência se ele está deixando alguma coisa escapar, entende? É nesse sentido que um advogado sério usa a ajuda da inteligência artificial, não perguntando para ele coisa que o advogado deveria saber, né? Porque aí isso fica muito fácil, né? Então, o advogado que ele entende um pouquinho do business, ele vai conseguir dizer isso para o cliente dele, fala assim, cara, beleza, você quer inovar, você quer fazer assim, você quer fazer assado? Eu te dou contextos, você escolhe o risco que você quer correr. É o seu dinheiro, é o seu tempo, o risco que a gente vai... Mas se acontecer... E uma outra coisa. Eu acho que a palavra de ordem aqui, nesse caso, é estratégia. Por quê? Eu falei agora há pouco do fundo de contingência, né? Isso é estratégia. Eu nunca tinha pensado nessa parte de dinheirinho pra... É estratégia. Então, assim, se der errado, você tem que ter um plano. Sempre tem um plano. Então, assim, você precisa... Um empreendedor como a Mariana, por exemplo, precisa ter um advogado estrategista do lado dela para fazer dar certo. Isso aí. Vamos lá, porque tem mais outra pergunta aqui. Porque sabe como que é, né? O pessoal aqui pergunta. Boa! E vamos para a hora do ringue, né? O Lucas, consultor de 32 anos. Eu quero montar um programa de mentoria para empreendedores, mas não sei como precificar e garantir resultados mensuráveis. Como você estrutura oferta, contrato e entrega para converter a autoridade em receita recorrente? Olha, essa aí é uma coisa que eu... Caramba! Essa eu tô interessado porque eu também tenho dificuldade na questão de... Não só o precificar, o contrato de adesão de um serviço prestado. Meu, é difícil. Às vezes eu me arrependo do que eu encontro. Porque você colocou lá, né? E o resultado, eu digo que na mentoria, a garantia de resultado que ele colocou aí, de entrega de resultado e tudo mais, é o mais difícil, né? Porque... Mentoria ainda? Então, tem um ponto aqui que eu preciso falar antes da gente chegar nesse aspecto de contrato, é que assim, ele quer estruturar uma mentoria, né? Pelo que ele escreveu aí. Isso. Eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita, ele mesmo tem que fazer para ele, que é tudo sobre o que conversamos aqui até agora, você vai mentorar
alguém que já esteve em um lugar em que você que está, na verdade, um passinho atrás de você, Sim. porque parte-se do ponto de que alguém para mentorar outra pessoa tem que ter passado Por aquele aquilo, processo. tá? Então, assim, ele perguntou de precificação e tudo, mas o primeiro questionamento que eu me faria é esse, tipo, Uhum. cara, eu vivi isso aqui, que é o que a gente chama do skin e the game, senti Sim. na pele. Eu É, vivi não sei se você chegou a ver o Augusto. Nossa, como. Augusto Cury, Não, não. Qual que é o nome do dono daquela escola de inglês que foi também do Orlando City, né? Flávio Augusto, Flávio geração de Augusto. valor. Que ele falou que o cara pagou não sei quantos milhões lá pra ele pra tomar um almoço, Eu tal, vi tal. isso. Ele Vez sentou. 30. Como é que é? Ele vs 30 Não, desempregado. o dele Aquele- isso que ele aí eu foi vi. comer com o cara, Ah, e aí aquele ele viu a falando. questão 1 milhão de reais. de que ele fez de desconto, só economizando 15 na parte milhões, de parece. impostos que o cara tava desorganizado em um almoço. E aí Olha depois só. que acabou, ele falou: "Puta, eu devia ter cobrado mais". Um almoço é o barato isso aí. Mas olha que ele comprou 1 milhão. Rapaz. 1 milhão. Ou almoço caro O também, né? almoço caro, Mas hein? valeu a pena pro cara, né? Valeu a pena. É. Valeu No a final pena. saiu barato, Saiu barato. porque no almoço ali ele pegou todo o negócio da empresa e fez o cara. Depois eu mando o vídeo pra você ver. Olha que Ele legal. fez o cara economizar uma grana Grana. que saiu barato Foi, pro tipo, cara depois 5 o vezes que ele mais. economizou. Olha. Porque Tá vendo? até porque é recorrente, né? Porque a partir daquele momento ele ia economizar Ele ia sempre replicar aquilo. aquele É. negócio. Pra você ver o valor de uma mentoria Exato. bem É isso aplicada. Então, assim, como que é o nome dele? É, Ricardo? Lucas. Pro Lucas, que quer estruturar a mentoria, começaria por aí. Sim, validação, Né? né? Porque hoje em dia a gente tem muito mentor na internet. Muito. Eu acho que E- depende e do poucos mentor, profissionais qualificados, ele né? te afunda, né? Então começaria por aí. Agora, na parte de precificação, obviamente que se você já tem essa experiência pregressa, você sabe exatamente onde você consegue ajudar a pessoa a chegar, fica mais fácil de você entender o tempo que você vai demorar para isso, né? Quais as ferramentas que você vai usar para encaminhar essa mentoria. Então, tudo tem que estar na ponta do lápis, né? Primeiro, você, a ponto de querer mentorar alguém, provavelmente você já sabe o preço da sua hora. Se você Sim. não sabe, dá um passo para trás e volta, começa a calcular, né? Para você poder pensar em quanto de hora intelectual sua você vai precisar colocar para aquela mentoria acontecer. Se você vai usar, por exemplo, algum sistema, uma inteligência artificial que seja para te ajudar a otimizar processos, se você vai ajudar a usar alguma plataforma de questionário, né, para que essa pessoa vai responder, porque mentoria é muito isso, você vai precisar colher informações para você orientar essa pessoa, né? Então, todas as ferramentas que você vai usar para essa mentoria acontecer, mais o seu tempo, precisa estar aí na ponta do lápis para você precificar isso. Agora, garantir resultados, eu acho que é a parte mais difícil, né? Por quê? Muito. E aí é a parte que o contrato estratégico entra como assim, para brilhar, né? Ele entra para brilhar. Por quê? Porque a mentoria, em qualquer área que você for fazer mentoria, não depende de você. Você Sim. concorda que para você mentorar precisa do alguém, outro. você que é terapeuta, para você ajudar o outro, precisa dar Nossa. abertura? Eu tenho muita indicação. Eu quase não jogo na internet assim, tipo, terapia. Na verdade, eu nunca joguei. Tipo, vai mais por Vai indicação. acontecendo. Só que o foda da minha parte é que assim, que nem, depois eu até te mostro uma mensagem que a pessoa me mandou assim: "Você casou 14 amigas minhas, e eu preciso de você, que não sei o quê." Tipo, eu falei, fudeu, a pessoa vem com expectativa, tipo, o cara, Seu ela casou cupido! 14. Exato! Eu Você vai falei, meu, tirar a não é flecha assim. do amor. Tem que ver todo o processo, o que que foi, porque eu falo sempre, eu não sou psicólogo, eu sou um especialista comportamental. A minha formação de base é marketing e comportamento do consumidor. Quando traz para o relacionamento, nada mais é que eu pego uma mulher e transformo ela num produto e deixo ela atrativo comercialmente. Uau! É isso que eu faço. É, mulherada acha que eu sou o cupido, que eu vou arrumar um marido. Mas precisa de esforço dela, né? Precisa que ela Muito. siga as suas diretrizes, as suas orientações para você Exato. conseguir transformar Mas ela não em deixa algo de ser, atrativo né? no mercado. Então, assim, só que assim, essa parte da mentoria que ele coloca, como que eu garanto o resultado, né? Depende do outro. E é aí que o Exato. contrato brilha, porque no seu contrato precisa ter uma cláusula muito específica de como serão as suas entregas, uma cláusula que te isente de responsabilidade em tudo aquilo que for competência da outra parte.
Então, se você está propondo uma reflexão, se você está propondo uma atividade, eu gosto muito de trabalhar nas minhas mentorias com atividades práticas. Então, eu preciso que a pessoa coloque a mão na massa. Sim. Eu dou mentoria hoje para empreendedores e dou consultoria em empresas para a gente olhar esses 3 aspectos, que é o que a gente mais falou, que é de autoconhecimento, arrumar ali a parte do sócio, o relacionamento entre sócios, equipe, né? Mexer em gestão, olhar para os processos que existem na empresa, que não existem, o que precisa ser criado, o que precisa ser excluído, e estruturar a parte jurídica. Então, eu dou consultoria nesse sentido. Só que, assim, para eu entregar um resultado lá na frente, com empresas que estejam com relacionamentos entre sócios e todo mundo muito mais saudável, para eu chegar lá na frente com processos, com empresas que tenham mapeado pelo menos os 5, os 10 principais processos internos dela, eu não vou fazer isso. Não sou eu ensino. O mentor, ele ensina, ele dá o caminho das pedras. Depende da parte de fazer. Então, o seu contrato, ele precisa estar bem estruturado nesse sentido. Olha, a minha responsabilidade vai até onde aquilo que me compete. Quando você tem essas formas práticas de colocar, esses exercícios práticos, que você tem a participação ativa da pessoa, você automaticamente está criando uma documentação para fazer valer o seu contrato. Falei assim, ó, beleza, você não conseguiu alcançar o resultado que a gente estimou lá no início, né? De mentoria, naquele resultado, naquela promessa que foi feita, que o resultado que você teria, seja em qualquer área, seja na área de relacionamento, empreendedorismo, que seja. Eu não prometo casamento. Então, assim, você não conseguiu, mas peraí, por que você não conseguiu? E aí é o contrato que entra nesse momento para colocar os pingos nos is e para equilibrar obrigações e direitos de ambas as partes. É isso aí. Preciso dela, viu? Contratinho que tá osso, hein? Ah lá, já tem meu contato, hein? Vamos lá, então? Qual que é a próxima? Sofia, microempreendedora do interior. Sou boa no serviço, mas péssima em vender meu serviço. Olha. Não entendi, cara. Ó, sou boa no serviço, mas sou péssima em vender o meu valor. Entendi. Sempre com desconto demais. Quais são as cláusulas ou garantias que eu posso usar no contrato para cobrar meu preço sem perder o cliente? Meu, isso aí é fundamental, né? Sofia. Cara, se você saber colocar valor no seu preço, no seu serviço, sem ter que abaixar e a pessoa sem ter que pedir desconto. É um desafio, mas eu vou dizer para vocês e para você, Sofia, que não está no contrato. A sua solução não é contrato. Porque quando você aqui, ó, né? diz que você vende bem, que você não vende bem, aliás, você é muito boa no que você faz, mas você tem dificuldade de vender, mais uma vez aqui a gente vai falar sobre comportamento. Provavelmente a Sofia não é alguém tão comunicadora como o Douglas aqui. Porque quem é comunicador, mais cara de pau, consegue falar um pouquinho mais. Eu tinha muitas reticências também para conseguir vender. Talvez seja a questão da introversão. A gente pensa muito, maquina muito que o cliente não vai aceitar. E aí entra naquele looping que o introvertido tem, sofre com excesso de pensamentos, né? Entra naquele looping. Só para exemplificar isso aí, ó. Você vê, lembra que eu falei que o meu irmão é mais racional? A gente foi fechar um contrato. Quem atende sou eu. Então quem fecha? Ele me mandou os valores. Então, o comercial é você? Isso. É absurdo. Você é o comercial. Sim. Eu falei, você é louco, mano. Olha esse preço. Não, é o que vale. Eu falei, mano, mas é muito caro, cara. Que não sei o que, tal. Fui pra negociação com o cara. O cara não falou nada. Ele falou, é isso mesmo? Tá bom, onde que eu assino e tal. Eu lembro até, eu saí, eu peguei o telefone. Cara, ele fechou. Ele falou, por que você tá em choque? Por que ele fechou? A gente fica assustado. Você desacredita, mas eu acredito que seja essa parte, de verdade, assim, de verdade. Honestamente, eu acredito que seja essa parte da mente muito pensante. Muito. E eu acho que a gente entra em alguns... Será que eu falo isso? Será que meu tá de acordo com o mercado? Será que não tá muito assim? Ó, só pra vocês terem ideia, era 6 vezes mais do que eu vinha cobrando esse contrato. A minha cabeça virou uma chave depois disso, porque eu vi e falei, mano, é o que eu mereço receber pelo coisa. E é o que a gente merece, e o problema é que a gente tem medo do que a gente, pelo menos, eu vou dar um exemplo aqui no meu caso. Sim. Eu pensava assim, o pessoal não vai querer. Mas peraí, eu faço um serviço tão bem feito, então não tem o porquê. Se outra pessoa lá faz, também eu posso fazer também, ó. Sim. Né? E ter esse valor, ter o reconhecimento. E você tem argumentos para conseguir provar o seu valor. Com certeza. Ricardo entrou no ringue aqui comigo e me ajudou, viu? Ficamos em 4 mãos para dar esse nocaute aí, hein, Ricardo? Por quê? Parte desse ponto de posicionamento, e eu acho que isso vai além de uma cabeça muito pensante que fica imaginando 1 milhão de cenários, 1 milhão de respostas no que o outro tá pensando.
Mas eu acredito até que venha de um lugar de alguns gatilhos de escassez, e isso se deve muito à história de vida da pessoa também, né? Porque a depender do contexto social que você vem, você vai vir programado com um gatilhozinho de que tá sempre faltando ou não vai pagar. Então, isso mexe muito na autovalorização, né, do profissional. Então, eu acho que. E de novo, a gente volta para onde? A gente volta para dentro. Volta para pessoa. É aquilo que a pessoa trabalha nela que vai fazer com que ela consiga se posicionar, né? Com que você aí, Sofia, consiga se posicionar a ponto de não ficar cedendo a descontos, né? Uma das características do introvertido, como a gente mencionou, que pode ser uma, a gente não sabe, está presumindo, é ser muito bom no que faz. Por quê? Você tem muito nível de detalhe, você pensa em várias nuances, né? Então, às vezes, é muito bom no que faz. O excesso de pensamento atrapalha na hora de negociar. E se tem um histórico de vida, né, de contexto social que desfavoreça isso, que apareça ali um gatilho de síndrome do impostor, de não sou isso, de tô cobrando muito, ou um gatilho de escassez, de sempre viveu muito na escassez. Merecimento, que é muito... De merecimento. No meu caso era merecimento. Eu achava que eu não merecia cobrar aquele valor. Então, e aí você percebe que não é contrato? Não é contrato. Porque o contrato, quando que ele vai entrar? O contrato ele entra depois que o negócio está fechado. Sim. Depois que a proposta já foi aceita, depois que o valor já foi passado. Assim, o contrato você formaliza aquilo que já foi falado. Então, não é o contrato que vai ajudar ela a dar essa valorização pro trabalho dela, ela não ceder a descontos. É o posicionamento. E aí tem um ponto importante, tá? Eu conheço pessoas que empreendem, que têm empresas até em família ou em amigos, que são muito boas no que fazem, mas são péssimas em vender. Se realmente isso for algo que não é possível de ser trabalhado, não é possível de você voltar, ir numa terapia e tudo, entender que é alguma coisa que ficou lá registrada em você lá atrás para você conseguir se desprender disso, né? Esses pensamentos e tudo mais. Aí é o momento de você achar alguém muito bom no comercial. Porque se você faz, não necessariamente você precisa vender. Tem coisas, tem produtos, tem serviços incríveis aí no mercado que são materializados por pessoas que só ficam nos bastidores e deram a cara certa pro negócio dela, né? Que assim, pro negócio delas, que colocaram a cara certa para vender, que é a cara de pau que faz o negócio acontecer. Então, eu começaria, Sofia, por tentar olhar para dentro, entender qual que é de fato, assim, a origem dessa dificuldade de valorização, de por que você está cedendo tanto a essa questão de desconto, essa dificuldade de valorizar o teu trabalho. E num segundo plano, se você entender, não, beleza, não é minha praia, que pode ser que não seja a praia dela. Eu identifiquei na minha carreira e identifico hoje nos meus clientes algumas coisas que eu falo, cara, não é pra você. Na boa, desiste. Não é pra você. Contrata alguém pra fazer e vai fazer o que você gosta, que você vai ficar muito mais feliz, vai dar muito mais resultado. Se você chegar nessa conclusão, é conveniente delegar essa parte de vendas. Nem todo mundo tem um Fábio que nem eu que eu não quero lidar com nota fiscal. Exato, foi uma das várias coisas que eu deleguei no escritório. E assim, fiquei um tempo louca, querendo parar de advogar de maluca que estava. Depois que eu organizei a casa, olhei pra dentro, entendi, me coloquei no meu devido quadrado, aí tudo passou a fazer mais sentido. Você chegou em Ítaca, então. Oi? Ítaca. Exatamente, cheguei lá. Cheguei lá. Olha, que sensacional. Bruna, olha, eu não consegui usar o roteiro que eu te falei que eu fiz pra você. Tranquilo. Você acredita nisso? Não, é engraçado que ele sempre fala, hoje eu vou seguir o roteiro. Poxa. Eu pior que eu falei pra ele, não, mas Foi culpa minha? Foi culpa minha, não. Ele falou assim, ele chegou pra mim que eu sou contra o roteiro, né? Eu falo que... Você gosta do freestyle, né? Ah, não, é melhor o tete a tete sem roteiro. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, sei não, viu? Ele falou, não, hoje é uma pessoa intelectual. Não domina a área jurídica. Não, como é que ele falou? Ele falou de jeito a palavra que ele falou. Não é o meu habitat. Não é o meu habitat. Então eu vou seguir o roteiro, tá bom? Sim. Tá aí, é que eu não, mesmo conhecendo teu conteúdo, eu não esperava encontrar uma pessoa tão humana na questão da comunicação dessa parte. Uhum. Então eu preparei um roteiro pra, tipo assim, bom, pra não dar uma de pó de pá, né? Você achou que eu fosse falar de juridiquês? Aí mas a comunicação é muito acessível dela, né? Muito. Você tem uma facilidade, pelo menos pelo que apresentou aqui, agora tá explicado. Com certeza o sucesso que é na parte administrativa de um como é que é?
É um juridiquês? E juridiquês. É, eu sou contra juridiquês. Eu Ai, estou gente. anti-juridiquês. Amanhã eu vou chegar no escritório, vou zoar a moça do jurídico lá, né? Porque eu brinco que ela é um dinossauro, né? É. Ela já é bem senhorona e ela cuida da parte jurídica lá. Que toda vez ela começa a falar. E ela fala assim que parece que você fica procurando um botão pra desligar. Porque ela não para. E depois eu falo, o quê? Eu vou te mandar um e-mail pra me Aí eu leio, releio, traduzo o seu e-mail pra conseguir entender. Porque eu prefiro ler um livro do Nietzsche do que ler Olha, o então e-mail ela tá dela. de parabéns, viu? É muito Porque- difícil, porque É. ela cita os artigos. Ela é muito boa no que ela Inteligente. faz. Ela é muito boa. Ela tem mais de 40 anos na profissão. Excelente. Tem idade pra ser minha avó, sabe? É absurdo o raciocínio dela na idade que ela tá. Uhum. Porque ela tá caminhando pros 70 facilmente ali. Eu nunca Uau, perguntei, quero chegar mas. lá sim, hein? E o raciocínio, o poder de raciocínio e persuasão. Meu Deus do céu. Só que o vocabulário me quebra. É. Talvez quando ela tá com os juízes, essas coisas, eles entendam o que ela tá falando. É. Mas assim, até o presidente da empresa fala, vai lá, faz. É. Não sei o que você tá falando, mas faz. E aí Entendeu? é muito da gente, se até couber ainda essa parte aqui, essa palavra, Sim. é muito de você se encontrar mesmo, né, Douglas? Porque teve um tempo na minha carreira que eu me comparava muito com esse tipo de profissional. Porque hoje, Sim. principalmente em tempos de redes sociais, não faltam perfis. Você entra lá no meu perfil e acha que minha comunicação é super acessível, beleza, você acha isso legal. Mas você vai encontrar perfis essencialmente jurídicos também, né? Que vão Sim. ter, vão ter uma comunicação muito rebuscada, assim, uma linguagem para poucos entenderem, essa que é a realidade. E por muito tempo eu olhava aquilo, apesar de ter bastante experiência, de estar trabalhando com direito há 10 anos já, eu acho que é tempo suficiente, inclusive, para a gente enlouquecer, porque não é fácil advogar. Eu olhava aquilo e falava, cara, eu nunca vou ser levada a sério, nunca vai dar certo pra mim, porque eu não me imagino fazendo isso. Então, se é esse o perfil de uma advogada que está dentro de uma empresa, e aí perfil, sobretudo, de direito empresarial, Sim. que tende a ser uma área super tradicional do direito, é uma área que a maioria dos advogados odeia na faculdade, porque é extremamente complexo, você tem Caramba. pouquíssimos, de uma turma inteira de direito, saem pouquíssimos advogados que querem se especializar em direito empresarial, né? E eu queria fazer o direito empresarial, mas eu não queria falar dessa forma, né? Sim. Então eu me comparei por muito tempo, eu me engessei por muito tempo, eu não soltei essa palavra para o mundo, Uhum. assim, de maneira tão fácil. Foi trabalhar, e aí, até voltando na pergunta da Sofia, foi trabalhar isso muito internamente, de, tipo, é a minha verdade para o mundo, sabe? É a forma como eu me apresento. Eu vou encontrar pessoas que vão ressoar, que estão precisando justamente disso, Sim. né? Então, assim, é excelente, eu acho lindíssimo. Eu admiro advogados quando eu vejo como essa moça que você falou, né? Quero chegar nos 70 anos assim. Olha quantos anos de suits tem aí, né? De Porra. série, de estratégia. Quando ela bota a pastinha debaixo do É, braço que o assim, negócio sai vai- pelo corredor do escritório, ele fala, lascou. Eu admiro, mas assim, você precisa se conhecer pra você encontrar um ponto que é Sim. confortável teu, sabe? E é legal chegar aqui e ouvir isso. E é algo que eu escuto constantemente de outras pessoas, de empresários e tudo mais. Eu falei assim, poxa, tem espaço pra todo mundo. Você só precisa colocar a tua verdade naquilo que você faz, né? Sim. É Bruna, isso. que foda. Muito obrigado, viu? Porque é um privilégio recebê-lo aqui. Eu vou precisar trazer você pra gente fazer o roteiro. Tá? Porque Pode chamar. eu gastei tempo fazendo o roteiro. Eu não vou desperdiçar esse roteiro, não. Gastei energia nisso daqui, tá? Beleza. Então eu vou te trazer de novo. Foi muito legal. Eu quero te dar um presente. Esse aqui é o meu livro. Eu lancei ele em 2018. Chama As Correntes do Abuso. Ele fala sobre os processos do relacionamento abusivo. Ali eu coloquei um pouquinho das leis que protegem a mulher, mas você vai saber muito mais do que eu sobre essa questão. Ele foi prefaciado por uma advogada especialista em direito da família e Olha, prefaciado por uma psicóloga. Como eu falei, né, eu sou especialista comportamental. Eu não sou. Então eu tive esse cuidado de pedir para uma profissional da saúde mental para ela poder ler o livro, que entender o livro, para poder legal. prefaciar ele, para dar aquela chancela, né, que tipo, não tô falando besteira no livro. Espero que você legal. goste. Muito, muito obrigado por ter vindo. Só tem um defeito aqui, Douglas. O Tá quê? faltando uma dedicatória. Eu vou receber. Ô, gente, eu vou receber o livro direto do autor do livro aqui na minha frente, sem o autógrafo. Ah, Juro por Deus. Tava muito quieto. Juro por Deus. Eu falei assim, tá faltando uma coisa. A foda é se tinha cabelo.
Jamais! Pior que eu pensei que ela ia zoar isso na hora. Ô, louco, gente, jamais. Eu falei assim, eu quero um autógrafo do autor Todo do mundo que abre o meu livro. livro fala, nossa, você tinha cabelo. Não, eu quero um autógrafo, Poxa, uma dedicatória para a Olha, eu tinha Bruna cabelinho aqui, aí, ó. ó. Pois é, olha, não, tem sorte que eu não enxergo bem. É que ela tá sem É que óculos. é que eu não olhei muito de perto. Que legal, viu? Provavelmente você fala dos narcisistas aqui, né? Sim. Narcisismo é um tema que muito me apetece. Eu não sei Sério? porquê, viu? Que loucura, mas é Sério, algo que eu tenho. sério? Eu falei assim, é algo que eu tenho estudado muito legal. ultimamente, assim. Eu trabalho gosto de bastante, estudar eu sobre. trago a minha metodologia de trabalho, eu venho desmistificando muitas coisas. Tem, por exemplo, o relacionamento abusivo, que hoje tudo é abuso. E É, nem é, eu sempre explico, tem relacionamento de conflito. É o casal que se pega toda hora, briga toda hora, mas aquilo se é um ama. conflito. Você vai explicar aquilo ali? Não vai. Porque o abuso precisa ter um submisso e um É. opressor, né? E às vezes as pessoas confundem muito. E o narcisismo é uma coisa que eu já tretei muito na internet por causa disso. Porque Sério. tudo é narcisismo. É, Você pode ter comportamento narcisista e não ser narcisista. narcisista. E às vezes as pessoas falam, não, peguei aqui, porque ela lê meia dúzia de características e ela pronto. sai pregando nas pessoas. Assim, narcisista. E precisa ter um diagnóstico, precisa de um É, profissional da saúde pra é explicar. bem legal. E é doideira. Eu acho que no jurídico você deve passar muito por isso também, das pessoas pegar meia dúzia de leis que ela lê o artigo e sair achando que pode executar, não E sei o agora quê. com o IA piorou a situação. Meu Eu Deus falo, do céu. nossa, galera. Já chegou um cliente com você já com a IA pronta, assim, com as respostas? Eu quero processar fulano aqui. Eu vi aqui no chat GPT como que Olha, funciona. ainda não, mas já chegaram com uns contratos assim absurdos, Meu sabe? Que Deus. você olha ali e fala misericórdia, você não teve coragem de mostrar isso pra mim, né? Porque a IA não considera princípio do direito, jurisprudência, nada disso. Ela vai falar o que você quer ouvir. Olha Né? só. Até o pessoal fazendo terapia com IA. Sim. Eu falo, porque às vezes eu pergunto os negócios pra IA, quando você fala de narcisismo, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, cara, isso aqui, né? Você vai se reconhecer em algumas questões, e a IA não é diferente, né? Ela vai falar o que você quer ouvir. Se você falar que Sim. você quer um contrato pra fechar um negócio, ela vai desenhar um contrato pra você fechar um negócio. É muito perigoso isso daí. Exato. Então, Por isso que eu sempre peço pra minha vovozinha lá fazer os contratos. Ela é excelente. ela vai ficar brava tudo em chamar ela de amarradinho. vovozinha. Nada, no final do ano eu dou um vinho pra ela, ela fica feliz. Ai, que legal, eu queria conhecê-la, porque é muito legal você ver um profissional assim com tanto tempo de experiência. Nossa. É incrível, viu? Eu falo que eu tive a sorte de ter bons mestres no direito, assim, gente com muita bagagem, e faz toda a diferença. Ah, incrível. Toda a diferença. Bruna, muito obrigado por ter vindo. Ai, eu que Foi um agradeço. privilégio recebê-la aqui. Galera que tá assistindo a gente aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Você que é empresário, você que conhece o empresário, manda esse podcast para ele poder assistir, tirar suas dúvidas aqui. Comenta também no vídeo aqui suas dúvidas. Vai que de repente na agenda lotada da doutora aqui, ela de repente olha, ela fala: eu vou dar uma consultoria aqui para esse rapaz aqui no comentário, vai. Quem sabe, né? Um beijo no teu coração e até a próxima.